Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber um dos caras que tem o som mais bonito que eu já ouvi no meu violino. Meu Deus do céu, professor doutor Marcos Santos. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, Jean. Muitíssimo obrigado pelo convite, pela recepção. Estou super feliz de estar aqui podendo conversar com você. Essa admiração é recíproca. Oh, meu Deus. E como foi a viagem até Cotia, cara? Foi super legal. Vocês falaram Cotia, né? Do ladinho de São Paulo. A gente estava em Campos Elíseos. Aqui foi tipo 40 minutos. Assim, foi bem tranquilo. Vim um pouquinho antes das 7 da manhã, porque era meu dia de rodízio. Olha só, muito obrigado. O cara saiu 6 horas da manhã de casa. Deu tudo certo. Maravilhoso. E professor, para quem ainda não teve o prazer de lhe conhecer, quais são as suas atividades musicais violinísticas hoje? Hoje, acho que a minha atividade principal, eu sou professor da USP, em Ribeirão Preto, né, de violino, música de câmara. E eu tenho um trio também com o André Micheletti e com o Gustavo Costa, que são professores de lá da USP. Eu sou sócio de uma escola de música em Bauru, que chama Brava Academia de Música. Hoje eu sou só sócio, mas eu sou fundador, ainda tenho uma sociedade com a Paula Martins, que é a minha sócia, colega de atividades aí desde sempre. A gente começou a escola em 2016, e aí depois que eu assumi as minhas atividades na USP, aí eu passei esse papel apenas, né, na sociedade, que é o que o meu regime de trabalho me permite. Que maravilhoso. Lembrando que conversas com pessoas maravilhosas aqui acontecem toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. A gente libera os episódios, tá? Tanto no YouTube quanto no Spotify. E esse episódio temos um patrocinador. Ok. Temos um curso que tem acesso... Quanto tempo demora para alguém chegar, professor Marcos, do zero? Chegar de uma forma honesta, praticando 30 minutos por dia, mais ou menos. Do zero até, tipo, o concerto duplo do Bach. Quanto você acha que demoraria? 30 minutos por dia? Ah. Cara, eu não sei. Depende, acho que da dedicação ali da pessoa, da forma de estudo, mas... Que seria possível. Não necessariamente todo mundo conseguiria, mas seria possível sem muita pressa e também sem muita facilidade. Uns 4 anos, cara. Uns 4 anos. Eu chutaria por aí também. É, mais ou menos isso. Pra fazer um bar honesto, bem tocadinho, bonitinho. Uns 4 anos. Quanto custa 4 anos de aula, cara? Dependendo de com quem você for fazer, pode custar bastante. Exato. A gente fez as contas pra você aqui. Dá mais de 16 mil reais durante esses 4 anos com aula. Vai ter investimento. Não estou falando para você não investir. Se você pode, invista. Mas se você quiser ter acesso a todo esse passo a passo, já gravado em vídeo bonitinho, você tem uma fração disso no link na descrição com acesso vitalício. Então é para sempre. Clica aí e dá uma olhada. Mas o vitalício não vai ser para sempre, então clica mesmo e dá uma olhada. E vai fazer aula também, não é só para... Fazer tudo. Exatamente. Muito bem, professor doutor Marcos Santos. Cara, uma pergunta que eu gosto de fazer para quem é doutor, sempre foi sua intenção? Cara, pra mim, assim, eu sempre gostei muito de lecionar, assim, eu sempre gostei muito de entender como as pessoas aprendiam. Essa era uma questão, assim. Então, desde quando eu comecei a estudar música, em determinado momento, eu pensava na possibilidade das orquestras, de tudo, né? Assim, eu já adianto que hoje, né, na música, se for trabalhar profissionalmente com música, você faz de tudo um pouco, né? Dificilmente a gente tinha aquela, não, vou estudar para tocar na orquestra, vou estudar para ser professor. A nossa profissão é muito mais complexa, assim, né, do que isso. A gente faz muita coisa. Mas quando, em determinado momento da minha carreira, eu, né, ganhei a bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos para estudar, eu sempre pensei em voltar para cá, assim, nunca foi a minha intenção ficar fora. Eu comecei a estudar num projeto social em Bauru, na minha cidade natal, assim, a terra do lanche. Você sabe como é o Bauru de verdade? Como é o Bauru de verdade? O que é Bauru para você? Bom, o pastel ou o lanche? O lanche, vamos colocar assim. O lanche é um pão com presunto, queijo e tomate. Errou. Não? Assim, Mas é normalmente assim que as pessoas conhecem, né? Bauru é normalmente conhecido assim, mas o Bauru de verdade, assim, é porque ele foi feito em São Paulo por um cara que era de Bauru e apelidaram o lanche Bauru. Mas ele é pão francês, rosbife, 4 queijos, picles, assim, o original. E você pode comer ele lá em Bauru, assim, é um lanche bem gostoso. Calma.
Rosbife, 4 queijos. Quais tem queijos Derretido específicos? em banho-maria. E aí tem picles. Tem tomate? Bauru não tem tomate. Você é de Bauru também, originalmente? Não. Ah, ok. Não, Lucas é de Penápolis. Ok. Mas, então é no pão francês, então é bem diferente do bauruzinho que a gente conhece, né? Que é aquele salgado, às vezes com presunto, queijo. Ah, é verdade. Tem um salgado que eles chamam de Bauru também. Então lá em Bauru você pode experimentar o Bauru original. Quando eu for lá visitar a sua escola, eu vou... Com certeza. Aí a gente te leva pra comer Bauru. Muito bem. E você disse então que não era necessariamente a sua intenção ser doutor. Aliás, você falou que sempre gostou de dar aula. Eu comecei nesse projeto social lá em Bauru. E que foi incrível para mim. Assim, é um projeto que saiu muita gente boa de lá, muita gente que trabalha profissionalmente com música saiu desse projeto. Gente tocando em Curitiba, gente fora, né, do Brasil, em orquestras profissionais por aqui. E eu tinha essa espécie de dívida de gratidão, assim, sabe? Que eu gostaria de poder voltar e de talvez oferecer algo próximo da transformação que esse projeto me ofereceu. Né? Então, quando aconteceu essa situação de eu ganhar a bolsa de estudos, eu fui para fora, estava lá estudando, fiquei nos Estados Unidos por 9 anos, bastante tempo, mas eu nunca me vi como casa, assim. E aí eu queria lecionar. E a universidade, para mim, era algo que me atraía muito também. Então, eu falei, poxa, se eu quero lecionar na universidade, logo eu preciso, né, fazer aí o doutorado. Eu não sabia quando, como isso ia acontecer, mas eu falei, eu vou fazer. E se, eventualmente, né, eu tiver a oportunidade de fazer os concursos, né, por que não? Então, eu queria estar preparado para as oportunidades que viessem a acontecer, assim. Eu costumo conversar muito com os meus alunos de que a nossa vida profissional na música começa a partir do primeiro dia que você pega o instrumento na mão, né? Porque as pessoas vão se lembrar se você chegava no horário, as pessoas vão se lembrar se você era dedicado, se você, né, cumpria ali com as suas atividades. Seus colegas de classe, né, vão se lembrar e amanhã esses colegas de classe vão ser os seus colegas ali de profissão. Então, eu sempre bato muito nessa tecla com os alunos de que se preparem o melhor que vocês possam. Porque, de repente, eu acho que a pior sensação, e algo que eu não gostaria de ter, é essa frustração de aparecer uma oportunidade e eu não estar preparado. Sabe? Eu falava, poxa, e se aparece um concurso e, de repente, eu não fiz, né? E é um tipo de coisa que se está no seu radar de querer fazer, não dá para você se preparar quando sai o edital, né? Não tem como. Você não consegue concluir um doutorado em 2 meses, tá ligado? Não dá. E é uma série de... São coisas, eu acho que em música, a gente precisa planejar tudo com muito tempo de antecedência. Né? Se você quer estudar na escola X ou Y, ou com o professor X ou Y, não é algo que acontece do dia para a noite. Então, você precisa fazer um planejamento a longo prazo, né, de tudo. Eu vejo muita gente falando, poxa, eu quero muito estudar na Europa, ou eu quero muito estudar nos Estados Unidos. Poxa, mas e o idioma? Você já está, né, dominando? Você quer estudar na Alemanha, mas e seu alemão, como é que está? Né? Mas eu estou estudando violino, mas aí vai ter uma prova de proficiência, né? Então, são coisas que a gente precisa... Por isso que eu estou preparadíssimo no alemão. Ali. Ich esse Brot. Não. Eu como pão. Acho que é a única coisa que eu preciso falar. Ich liebe dich. Prioridades. Mas eu sinto assim que a maioria... Eu não vou falar pela maioria, eu vou falar pela minha convivência e do que eu vi e do que eu vivi. Saiu o edital da Orquestra X, da Orquestra Jovem ou da Orquestra X. Por muito tempo, eu começava a me preparar pós-edital. Uhum. E às vezes, sei lá, 2 semanas antes da prova de fato acontecer. Às vezes dava certo, às vezes não. Mas realmente, essa coisa de se preparar antes é uma coisa para levar, na verdade, para tudo. Essa mentalidade que você comentou de começar a carreira desde o momento que pega o instrumento, eu acho que falta muito. Eu vejo, por exemplo, uma postura do tipo... essa orquestra eu não estudo, eu não leio, eu chego preparado porque é orquestra jovem. Eu vou fazer isso quando eu estiver na orquestra profissional. Só que a galera acho que não se dá conta que é tudo meio que a mesma coisa. Não, e é uma besteira, cara, porque o tempo passa muito rápido. E às vezes aquela pessoa que não dava nada ali, de repente amanhã ela tá fazendo uma banca de prova sua, né? E tava tocando do seu lado e via que você não tava preparado. Exatamente. E as pessoas lembram. As pessoas têm memória muito boa, as pessoas vão lembrar, assim, né?
Então, essa questão, acho que da integridade mesmo na nossa profissão, da honestidade, assim, são fatores que fazem com que pode parecer o básico, mas a gente sabe que não é, né? Mas são fatores que vão te diferenciar como profissional. E você pensava isso desde a sua iniciação? Cara, eu acho que eu tive muita sorte, assim, porque eu tive professores que acreditaram muito em mim, assim. Eu comecei, a gente tá falando canana, né, agora um pouco, mas eu comecei o violino tarde, relativamente tarde. Eu comecei a estudar música cedo, com trompete, cara. Meu pai... Eu não venho de uma família de músicos, mas meu pai sempre gostou muito de música. E aí, quando eu era criança, eu lembro que meu pai tinha uns vinis, assim, do Richard Clayderman, você lembra deles? Do Richard Clayderman. Então, tipo, a gente sempre escutava isso, ouvia. E aí tinha uma banda marcial lá, tinha vaga de trompete, e meu pai me botou lá. Eu comecei a estudar trompete, quando eu tinha uns 7 para 8 anos. E aí foi o que eu fiz na minha infância inteira, assim. E aí, o violino, de fato, eu estava com 14 para 15 anos quando surgiu. E aí eu tive um professor que acreditou muito em mim, o Rogers, que é de lá de Bauru, hoje ele está em Tatuí. Mas em questão de meses, assim, que eu comecei, ele foi comigo até o Conservatório de Tatuí fazer a prova no dia, assim, algo que eu nunca vou esquecer, assim, que ele fez. Ele literalmente foi na van lá com a gente, levou a gente para fazer a prova, aí eu fiz, né, fui... levou você e uma galerinha para fazer a prova. Foi, que legal. Assim, né, dedicava muito a gente, assim. Então isso para mim foi muito importante. Porque eu cheguei a ter uma conversa com ele. Assim como eu tive o Roger, eu tive outros professores também que me falaram, poxa, eu acho que você está muito velho, assim, sabe? Para começar no violino. Um pouco de contexto para quem está ouvindo. Claro que é possível aprender violino começando a partir de qualquer idade. Porém, tradicionalmente na nossa... E esse porém não é uma de exclusão do que veio antes. Na nossa profissão, tradicionalmente, as pessoas que vivem especificamente de tocar em grandes orquestras ou que são professores de universidade... A grande parte começou na primeira infância, ou seja, antes dos 7 anos de idade. E aí tem professores, inclusive, que 8 anos já acham que é tarde, né? Exatamente, porque é uma besteira gigantesca, assim, né? A minha irmã tá com 42 anos e ela começou a estudar piano faz 2 anos. Que legal! E cara, foi uma coisa que ela não teve oportunidade de fazer na infância e ela tá fazendo agora e ela tá incrivelmente apaixonada pelo piano, super realizada, assim... E não tem idade, é um conceito besta. A gente tem vários colegas profissionais também na música que começaram super tarde. No instrumento, o Marcos Machado, do contrabaixo, né, que já tocava elétrico, mas aí o contrabaixo acústico acho que já estava com 20 e poucos anos. E o Marcos Machado é só um dos maiores contrabaixistas brasileiros. Sim, com certeza. E tem um violinista que eu conheci... Eu não vou lembrar o nome dele. Era alguma... Putz, cara, eu não vou nem tentar falar seu nome porque talvez eu não lembre. Eu vou tentar. Eu acho que era Michel, um negócio assim o nome dele. Que ele começou a estudar violino aos 32 anos. E aos 35 ele já estava fazendo cachê da Baquiana Filarmônica. Que é uma orquestra até onde eu sei, uma orquestra de cachê, mas uma orquestra de cachê para músicos profissionais. Então, tem pessoas... E outra, nem só de orquestra sinfônica vive o músico. Então, eu conheço gente que começou aos 50 que toca em evento, que toca bem, ou toca em evento, dá aula de violino. A gente precisa... O que não falta é lugar para trabalhar tocando violino. E tem, acho que, uma questão na nossa profissão, já desculpa que eu estou indo vários assuntos em um, mas que é a questão, acho que da pluralidade da nossa profissão e da felicidade de fazer o que a gente faz também. Quando eu falo felicidade, não é no sentido romântico de você viver de música, pagar os seus boletos com amor. Assim, eu acho que gostar do que você está fazendo. E eu acho que tem muitas formas da gente ser, né, feliz. Eu acho que eu tenho diversos colegas em grandes orquestras que não estão super felizes, assim, sabe, com as suas profissões. E aí eu tenho colegas também que trabalham mais no interior, que têm suas aulas particulares e seus estúdios e são extremamente bem-sucedidos na profissão. Acho que é o nosso conceito de ser bem-sucedido Mas profissional é só se você toca numa orquestra sinfônica. É o que parece, né? Às vezes. Teve uma vez que eu estava tendo uma conversa com uma amiga num almoço pós-concerto matinal. E aí eu fui assistir, o professor Dr. Carmelo de los Santos foi solar alguma coisa, e eu fui assistir. E aí... essa pessoa estava super triste na mesa, assim, porque... E detalhe, essa pessoa estava tocando naquele momento, eu não sei o que está fazendo hoje em dia, mas naquele momento estava tocando numa das principais orquestras de câmara aqui de São Paulo.
Tava tocando em algumas outras orquestras de câmara, fazendo cachês em algumas orquestras, não sei o quê. E aí um colega, amigo, sei lá, dessa pessoa, passou para uma grande orquestra sinfônica do país, não no estado de São Paulo. E aí ele pegou... É muito gente boa, né? Pegou e falou assim para ela... não fica triste não, porque uma hora você também vai se profissionalizar. Eita. Tipo assim, porque só é profissional se você toca em um grupo específico. Em 3, 4 grupos específicos. Senão você não é profissional. Mesmo que ela esteja pagando as contas tocando violino, pagando aluguel tocando violino, pagando carro tocando violino. Eu acho que é um pouco de estupidez assim, e egocentrismo, né? Das pessoas de achar que a realidade... Eu percebo isso muito em São Paulo. Eu sou de Bauru, vim do interior. Da gente acreditar que São Paulo, a capital, é a realidade do Brasil inteiro. Assim, né? Porque é muito diferente. Em São Paulo a gente tem algumas, né, orquestras jovens, algumas orquestras profissionais. E aí não dá para a gente limitar, eu acho que geograficamente, a profissionalização da nossa profissão só as capitais. Porque você vê, Ribeirão Preto, que é a cidade onde eu estou, tem quase 800 mil habitantes. Bauru tem quase 400 mil habitantes. Em Bauru, por exemplo, eu tenho um mercado de eventos enorme, de aulas particulares enorme. E tem SESC, tem SESI, tem uma porção de atividades em música que não vão permear uma orquestra profissional, né? Mas isso não impede de ter vários colegas que vivem bem, né, trabalhando profissionalmente lá em Bauru. Então, eu acho que existe eu não sei se é um problema, mas talvez uma centralização até da nossa educação musical, né? De ser focado para essa realidade metropolitana da capital, assim, né? Que eu costumo falar com os alunos, nem toda cidade tem uma orquestra profissional. Toda cidade tem casamento. Toda cidade tem gente querendo aprender um instrumento, né? Então, eu falei, poxa, a gente precisa considerar, né, essa realidade que a gente vive em todo lugar que não é a mesma da capital. E tá meio que preparado para essas coisas também. Com certeza. Porque, por exemplo, quando você começou a fazer casamento, você sabia fazer contrato? Imagina, ela sabia que tinha contrato no casamento, né? Eu conversava com a noiva, marcava o dia. E fiz muito, cara. Fiz muito casamento, assim. Pagou meu violino, pagou minhas aulas, né? Eu percebo essa coisa também, às vezes, dentro da universidade, né? Às vezes uma certa, quase que vergonha de fazer o casamento, de tocar na noite, de tocar num barzinho, de fazer esse tipo de... É como se o músico de barzinho fosse menos do que o de orquestra. Isso, eu acredito que é por conta do julgamento do coleguinha. Por exemplo, aqui em São Paulo, todo mundo faz isso, porque a maioria das pessoas, quando vem do interior pra cá, até a galera daqui mesmo, ela faz porque é o que ele tem pra fazer, então a galera é mais tranquila. Aqui em São Paulo tem muitos grupos muito famosos que a galera das grandes orquestras atua tocando. Todo mundo, cara. Eu acho que vergonha... Não dá pra ter vergonha, não. Eu acho que vergonha é ganhar pouco. E, assim, pouco pelo aquilo que a gente faz que é tão difícil de fazer. Então, eu acho que vergonha, no caso, é você cobrar pouco, ser pouco valorizado pelo aquilo que você faz. E trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Exatamente. É o que, né, o que está pagando suas contas ali. Acho que o lance dos... Vou vender até meu peixe aqui um pouquinho agora. Mas na USP a gente colocou essa matéria de gestão de carreira e empreendedorismo. É uma disciplina que eu criei e a gente conseguiu implementar no curso de música. Nessa disciplina, a gente aprende a fazer contrato de prestação de serviços, se for para casamento, se for para aula. A gente faz pesquisa de Mas fazer mercado. Contrato é caro em alguns estados. Então, cara... É caro. E aí vocês ensinam assim no curso? De graça? Não paga? Não cobra nada? Dentro da universidade, cara. Dentro da universidade. Dentro dessa disciplina. Mandar pro advogado, não é caro? Não. Não. Ok. A gente faz isso, né, ali dentro da universidade. Então, eles têm uma noção básica também de como fazer um projeto de lei de incentivo. A gente leva convidados para falar... Isso é do caramba. De diversos aspectos. E, inclusive, desculpa te cortar, pra galera que fica falando que quer ser solista, um dos caminhos mais possíveis de você conseguir uma carreira solando, inclusive o que você quiser, não precisa ninguém, é através de editais e coisas desse tipo. E a gente tem muito hoje, né? Tem os municipais, estaduais e de nível nacional, assim. Então, dentro dessa matéria, a gente tem um olhar de, poxa, quais são as minhas possibilidades profissionais enquanto, né, instrumentista. Porque, cara, os concursos de orquestra, né? E a gente está falando de orquestra porque é violino, né? Nosso instrumento, mas os concursos são tão poucos,
né? E são tão difíceis. Ainda dentro dessa questão dos editais, de saber ler, na minha opinião, todo músico deveria saber ler o edital da sua orquestra, a licitação da sua orquestra. Minha orquestra está acabando, mas você não sabe nem como que ela foi fundada, nem porquê, nem quais são as brechas, como ela foi... Você saber interpretar o projeto da sua orquestra, saber ler... eu não sei onde acha. Portal da Transparência. Você entra Se for uma orquestra... põe o nome da sua orquestra, clica que tem lá todo o projeto escrito, os valores, se captou... Cara, é tão importante a pessoa saber disso. Sim. Inclusive, às vezes você vai ver lá que o cachê do músico é tanto e você recebe outro tanto. Mas acontece. É perigoso mexer muito, né? Cuidado, você vai olhar no edital. Essa questão das leis, dos projetos, é super importante. Porque às vezes eu sinto, né, eu escrevo o projeto, entendo um pouquinho das leis, das licitações, das aberturas, de como fazer os caminhos, mas eu sinto que a maioria dos músicos não sabe nem... Eu não faço a menor ideia. Faz, nem qual eu preciso captar. Mas, cara, você não sabe nem escrever a parte básica do projeto. Então, eu acho que é super importante, super válido. Inclusive, parabéns, porque eu acho que tem todos os projetos, não só nas universidades, né? Eu acho que se tornou uma disciplina essencial, assim, porque falo com os alunos também hoje, tocar bem vai ser o mínimo, assim, sabe? Tocar bem, ser proficiente. Ser proficiente no seu instrumento vai ser o mínimo. O restante são outras habilidades que a gente precisa, né, desenvolver e ter esse aspecto político da nossa profissão mesmo, né? Mas isso de interpretar, entender os editais, de empreender dentro do que a gente faz. Então, né, eu escrevi para você, mas porque eu acho incrível, cara, o que você faz com o violino didático, assim, de verdade. Eu sou um grande admirador do que você conseguiu transformar essa ideia num negócio, né, que não tem como ser mais profissional do que isso, assim, né? Se isso não é profissionalização do que a gente faz, eu não sei o que é. Porque é algo que você decide, você toma as rédeas, você planeja, você não depende de um edital, você não depende de uma prova que você não sabe quando vai acontecer, de quando vai vir. E acho que na música a gente está muito habituado a isso, a sempre esperar, né? A gente está sempre habituado a esperar sair aquele concurso, a esperar sair. Então, essa questão dos editais, assim, deu uma independência muito grande para grupos, né, grupos de música de câmara, orquestras, de também empreender, né? A gente, dentro dessa matéria, a gente fala um pouco sobre empreendimento público e privado, da diferença desses dois segmentos. E uma outra figura importante na nossa profissão também são os produtores, né? Que são as pessoas que acabam geralmente vindo da música, né, mas vão para esse segmento um pouco mais diferenciado, que são as pessoas mais dispostas a lerem, a interpretarem, e são as pessoas que vão perpetuar aí o futuro da nossa profissão. Então, assim, procuramos amizade sincera com produtores. Exatamente. Sem interesses. Com muitos interesses e benefícios, né, na verdade. Se você é amigo produtor, se apresente para nós, a gente sempre gosta. E são as pessoas que estão fazendo a diferença na nossa profissão, assim, né, cara? Porque pensa, a quantidade de músicos que se formam na EMESP, no Conservatório de Tatuí, USP, Unesp, Unicamp, eu estou falando só de São Paulo, todos os anos, para, sei lá, 6 orquestras, não cabe todo mundo, né? E aí é 6 orquestras no país, não é só em São Paulo. Não cabe todo mundo. Então, precisam haver, né, mesmo essas outras ramificações da nossa profissão, que acho profissional é aquilo que você ganha dinheiro, né? Sabe que exatamente essa é a minha definição. Assim, você foi pago, é profissional. Exato, porque no violino existe essa... não só no violino, na música, eu acho. Na música clássica, porque no popular eu não sinto que tem tanto isso. Tem essa ideia de que profissional é um nível. Sendo que não tem absolutamente uma coisa a ver com a outra. Profissionalizar tem a ver com se tornar mais proficiente naquilo que você está fazendo. Mas não tem juízo de valor do quão proficiente. Né? Então, agora, iniciante, intermediário, avançado, aí é outra coisa. Eu posso ser um profissional e iniciante na minha proficiência no instrumento, Sim. por exemplo. Desde que alguém esteja me pagando para eu fazer, ou seja lá o que eu estou fazendo. Dando aula, ou sei lá o quê. Você pode ser um profissional bom ou ruim, mas, né, exatamente. Mas profissional. Eu acho que existe nessa questão de remuneração de... Cara, tem gente que, sei lá, não lê uma nota de partitura, é um baita do músico e compositor, às vezes. Exato. É organizado com os contratos, é organizado na sua profissão ali. E profissional bom e ruim, ao meu ver, e você pode discordar, caso discorde,
não tem a ver necessariamente com nível técnico. De forma nenhuma. Pra mim tem a ver com uma coisa. Você fazer ou não o que você se predispôs a fazer. Vou dar um exemplo. Eu não sei tocar nem o minueto 3 do Bach. Mas eu me predisponho a te levar a tocar bem o Perpetual Motion do Suzuki 1. E eu faço isso bem. Uhum. E eu sou um bom profissional. Agora, se eu toco até o minuto 3 do Bach e eu me predisponho a te levar até o concerto duplo do Bach, sendo que nem eu toco isso e nunca ensinei ninguém a tocar isso, e nenhum aluno meu nunca tocou isso. E dentro do nosso meio ainda tem uma questão que eu percebi muito isso durante muito tempo da minha vida. Hoje eu percebo que está um pouquinho menos, mas quando eu comecei era assim, só é profissional quem toca violino erudito, entre aspas, né, dentro de uma orquestra. Se você toca repertório brasileiro, você não é profissional. Se você só toca música de casamento, você não é profissional. Se você só toca trilha de filme, você não é profissional. Ainda tem essa questão também. Sim. Daí vai para um outro lado, né? Que daí já não é profissional. Você só pode ser profissional se você tocar as sonatas e partituras. Quando você se deu conta assim, eita, sou profissional? Eu acho que muito cedo, cara, em música. Tipo, quando eu comecei a tocar os primeiros casamentos, assim. Ah, legal. Porque tem uma senhora em Bauru, Dona Sônia Berriel, que foi uma escola para mim. A Dona Sônia, ela é bem conhecida lá em Bauru. Ela tinha um coral que chamava Arte Viva. E a Dona Sônia, assim, para mim, ela é um dos maiores exemplos de profissionais da música, porque ela era extremamente séria. Os casamentos que ela fazia, eram casamentos enormes, assim, sabe? Tipo, com coral, com orquestra. E a primeira vez que eu fui ensaiar com a Dona Sônia, eu atrasei, tipo, 3 minutos. Ela me deu um escorrega, assim, cara, uma fumada, assim, que até hoje eu me lembro. Eu sempre falo com ela com muito carinho, assim. A partir dali eu nunca mais, cara, porque ela deixou muito claro para mim, tipo, isso aqui não é bagunça, sabe? E eu falei, poxa, né, olha a seriedade com que ela leva. E os casamentos não eram baratos, assim, sabe, para fazer com a Dona Sônia, assim. Quem fazia a Dona Sônia era tipo uma Louis Vuitton, assim, né? Se casar com a Dona Sônia ali era... E o valor desse produto dela estava na pontualidade, estava na seriedade, estava na forma como ela tratava as pessoas, na qualidade do serviço. E eu observei aquilo assim por muitos anos. Eu falei, cara, acho que esse é o caminho. Bauru, interior de São Paulo. Ela fazia casamentos com valores muito maiores do que eram praticados aqui na capital, lá em Bauru. E isso há 15, 20 anos atrás. Assim, ela viajava o estado inteiro, eles foram para fora do país, já com o coral dela. E... a partir daquele momento, assim, eu falei, poxa... E ela tratava a gente muito bem, cara, com muito respeito, assim. Então, não importava se eu estava começando lá desde o primeiro dia, o menino que eu era, mas eu era tratado como um profissional. E aí, quando eu, de repente, ia para um outro lugar que eu não tinha o mesmo tratamento, eu falei, cara... isso aí tá errado. Assim, eu fui tratado tão bem ali que eu não quero mais, né, esse outro tipo de tratamento, assim. Então, é algo que eu levo para mim, comigo, para sempre. E você iniciou em Bauru, em um projeto social. Como você ficou sabendo de algo fora de Bauru e o seu professor levou para Tatuí? Mas quando que essa virou uma realidade ir para Tatuí? Cara, foi muito cedo, assim. No primeiro ano que eu fiz aula com o Roger, eu falei pro Roger, Roger, eu tô gostando muito, cara, do violino, assim. Eu gostaria de fazer isso, né, com mais seriedade. O Roger foi a primeira pessoa que falou para mim, assim, falou, cara, eu acho que você tem disciplina, acho que você tem algo ali que ele falou, faça a prova do conservatório. Eu acho que a gente se prepara durante esse tempo. E outros professores, outros colegas falaram o inverso, assim, sabe? Que eu já estava, né, de repente, com a idade mais avançada, que não ia, né, dar para mim. Mas o Rogers foi esse cara de acreditar, assim, me levar lá para fazer a prova. E eu tive outros professores, assim, sabe? Foram muito importantes na minha vida. E, então, desde aquele momento, eu fui para o conservatório. Mas eu nunca tive, cara, muita noção, assim, por estar em Bauru e não fazer parte, por exemplo, sabe, das orquestras jovens aqui em São Paulo, ou não estar indo a tantos festivais, eu nunca tinha muito parâmetro, eu acho que do meu desenvolvimento, assim. Não tinha com o que comparar. Eu ia indo, sabe? Eu ia estudando, assim. Tanto é que quando eu ganhei a bolsa no Festival de Poços de Caldas, do Jean. E aí outro Jean. Do Jean Reis, isso. E eu conheci a Betina em festivais de música. E aí a Betina foi me acompanhando e ela estava nesse festival. E eu não ia fazer a prova de bolsa, porque para mim era um negócio completamente fora da minha liga.
né? Então, nesse festival de Poços de Caldas, acontecia uma prova para ganhar bolsa para estudar numa universidade normalmente americana. E aí é essa prova que você falou que não se sentia... Isso, que eu nem me inscrevi. Aí Betina que foi, tipo, bater lá na porta, né, do hotel e falou, não, cara, faça, você vai fazer. Eu falei, então tá bom. E eu tava, tipo, completamente desencanado, cara, porque na minha cabeça ali, tipo, eu tinha 0 chance. E aí fui lá, fui o primeiro a tocar no dia, toquei, fiz a prova e eles pediram para eu esperar do lado de fora. E aí eu fui primeiro a tocar e, tipo, era, sei lá, 8 da manhã. E aí foi gente entrando, saía. Foi, tipo, 1, 2 da tarde quando terminaram as provas. E só tava eu lá, que fui o primeiro. E aí eles me chamaram para entrar e falaram, viu, a gente gostou muito da sua prova, a gente queria te dar a bolsa. E eu falei, né? Tipo, sério? Né? E demorou para cair a minha ficha um pouco. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, ó, fiz uma prova aqui, deu uma bolsa. Minha mãe quase caiu dura. E ela nem tava esperando. Não, de forma nenhuma. E eu não sei, cara. Eu olho em retrocesso, tinha uma coisa de... Eu acho que de autoestima, assim, sabe? Também nessa época. Primeiro, para mim, hoje, eu faço parte do Ubuntu Ensemble, que o Iberê formou também, né? Que é um coletivo de músicos negros. Uhum. Quando eu olho em retrocesso, eu estudei em Tatuí, que era um conservatório gigantesco, assim, eu tive pouquíssimos colegas pretos na música. Então, quando eu olhava as orquestras, eu olhava os grupos, eu nunca me vi representado. E eu acho que isso no meu inconsciente formou algo ali de que talvez aquilo não fosse para mim. Não fosse um lugar onde eu sou bem-vindo. Exato. E eu ia para os festivais de música, também não tinha muitos colegas, assim, não tinha muita gente que se parecia comigo, sabe? Hoje, pelos projetos sociais, por conta do Projeto Guri, tudo isso mudou muito. E eu fico muito feliz que tenha, né, mudado. Mas, naquela época, para mim... Não tinha, cara, assim, sabe? Pouquíssimas pessoas. Em 1842. Assim, então, acho que no meu inconsciente ali eu tinha essa coisa de que eu vou estudando, porque eu vou trabalhar aqui, né, em Bauru, e, enfim, não tinha grandes ambições. Até que rolou esse negócio da bolsa. E aí isso me deixou muito pensativo, assim. Eu falei, poxa, acho que talvez exista aí alguma possibilidade. Quando eu fui para o festival... Eu queria ir para a área da educação, assim, eu queria estudar pedagogia, área da educação, saber como as pessoas aprendem, porque era o que eu sempre gostei muito de lecionar. Então, a área da performance, para mim, não era necessariamente uma opção. Mas quando isso aconteceu, e aí eu fui para os Estados Unidos de fato, e aí teve a primeira prova de orquestra lá, né, de classificação de cadeira. Né? A gente tem a orquestra faz, né, esse tipo de prova. Para ver em que cadeira você vai sentar. Exatamente, cadeira que a gente vai sentar. E aí, chegando lá, tipo, era uma classe de violino muito, muito legal, assim, muito forte. E aí eu fiz a prova de classificação de cadeira. E aí eu fiquei em segundo lugar nessa primeira prova lá. E aí, sabe, isso começou a... Eu falei, poxa, eu acho que realmente eu tenho, talvez, aí uma chance de seguir na área da performance. E aí eu comecei a me atentar um pouco mais nessa questão... Da autoestima, né, que tem gente que vai falar, não, isso aí é mimimi, que é todo mundo igual, eu não sei o que. Não é, cara, não é. Meus pais, né, meus bisavós foram escravizados. Meu avô trabalhou na lavoura a vida inteira. A minha mãe trabalhou como empregado doméstico, meu pai trabalhou tempo na lavoura, depois, né, com servente pedreiro, depois motorista, enfim. Então eu vim de uma família simples, um bairro... Demora muito tempo para começar essa ascensão, né? Muito, cara. Na minha família, eu fui o primeiro a fazer, né, faculdade, assim. Então, eu e minhas irmãs, né? A gente foi os primeiros a poder fazer um curso superior. Então, isso muda muito. Meu primeiro violino, cara, custava, sei lá, R$300. Juntou minha família inteira para fazer uma vaquinha, R$300, sabe? Para comprar um violino. E ruim. Que eu usei por muito tempo, por muitos anos, assim. Então, é uma corrida que a gente sai muito atrás. A gente sai muito, muito distante. Por mais que as pessoas falem, não, somos todos iguais. E que é um discurso de quem está lá na frente, né? Igual para você que teve tudo, né? Nossa, sabe que eu demorei um tempo para entender que não é igual para todo mundo. Porque eu achava que era... Eu achava que era mimimi, que era igual pra todo mundo, não sei o quê. E ajudou conhecer pessoas em realidades muito diferentes da minha.
tanto de muito melhores quanto de muito piores. Aham. E tem um vídeo no YouTube que eu vi que é a corrida da igualdade. Esse vídeo ele deixa escancarado. É didático, assim, pra todo mundo entender. Basicamente vai postar a corrida, aí o coach pega e fala assim, tá, só que não vai começar todo mundo no mesmo lugar. Então, dê um passo pra frente quem cresceu com os dois pais. Eu não cresci nem com meu pai nem com minha mãe. Então eu já não daria esse passo pra frente. Dê um passo pra frente quem tem energia elétrica e água em casa. E aí ele vai falando, e aí tem gente que vai dando passo pra frente, tem gente que começa a corrida já quase na linha de chegada, e tem gente que nem saiu lá da Que tá no menos 15, né? Então, e aí você vê, cara, putz, faz muita diferença. Faz, cara. Aqui tem um meme no Instagram, uma figurinha que é maravilhosa, que ele fala exatamente assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Aí é uma foto de um negócio de rota do Google Maps. Deve ter assim, de carro 15 minutos, de ônibus 1h50. Aí as mesmas 24 horas. As pessoas não têm as mesmas 24 horas, desculpa. Sim. É muito diferente. É muito diferente. Cara, a escola... Mas e o que você faz à meia-noite assim? No nosso caso, da meia-noite, às vezes a gente foi dormir às 2h30, pediu 2h30. Ontem aconteceu um restal e hoje, 7 horas, já estávamos aqui. Eu vejo, cara, a educação, assim, né? Tem a escola lá em Bauru, a Bravo. E o perfil de cliente que a gente atende é um perfil de pessoas com classe socioeconômica mais alta. A gente tem todos os perfis econômicos lá, mas a grande maioria é por conta da localização da escola. E eu vejo as crianças, assim, lá, cara, com 7, 8 anos de idade, que estão já em escolas bilíngues, que eles viajam todos os... Quando eu via Estados Unidos lá na escola, no ensino médio, a criança já foi para os Estados Unidos, para a Europa, já 5 vezes, cara. Ela já foi para Roma, já viu o Coliseu, já viu tudo que eu via nos livros ali, e fala 2, 3 idiomas. Então, é uma corrida... E aí, na hora que você fala para uma criança dessa da possibilidade de ganhar uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, para ela é normal e é traçável fazer isso porque ela já foi para lá para passear. Para estudar é só ir para estudar. Sim. Tinha um aluno, eu dava aula numa escola, eu não vou citar o nome, obviamente, mas eu dava aula numa escola aqui em São Paulo, que o meu aluno, imagina, gente, eu dava aula em uns 50 lugares, tocava umas 30 orquestras. E aí meu aluno chegava na segunda-feira e falava, como foi seu final de semana, né? Porque eu dava aula para criança, sempre começava a aula assim. Ele, foi tranquilo, a gente pegou um helicóptero, foi para casa da minha avó. Tipo, a avó tinha uma chácara, os pais pegavam um helicóptero e iam pra casa da avó passar o final de semana pra fazenda, Normal, pô. né? Porque ele falava, eu fui pra fazenda. E eu falava, na minha cabeça eu falava, eu fui tocar em Trancoso. E ele saiu com os pais aqui pra ir assistir um concerto em Trancoso. Ali, logo ali. Exato, porque não, tia, é aqui do lado, aqui perto. Vamos lá, gente, é um outro rolê, velho. Outra realidade. Inclusive, se você tá nessa realidade, considere ser membro do canal. Não, e isso é ótimo, assim, né, cara? Isso não é uma crítica também a quem pode, a quem tem. Isso Não, é a ótimo, gente quer que todo mundo possa, inclusive. Exatamente. Mas é que, assim, na minha cabeça era uma realidade muito longe da minha. Por exemplo, eu fui tocar em Trancoso porque eu estava numa orquestra que ia tocar no festival. Imagina, eu ia pela primeira vez naquela região, naquele lugar que é lindo, onde se eu não tivesse indo com aquela orquestra, eu não Você não estaria. iria. Eu falo que o violino ele me leva para lugares que numa outra realidade eu não estaria, né? Enfim. Não, e eu acho que é uma, né, se você tem todas essas possibilidades, ótimo, cara, aproveite, assim, o máximo que só não seja um babaca de falar que quem não tem é o preguiçoso, né? Ou que todo mundo tem o mesmo dia. Porque não é como se você tivesse isso pelo seu esforço todo. Exatamente. Se você tem tudo isso, aproveite, né? Assim, faça o máximo disso possível. Se você precisar também, né? Se não precisar, ser um herdeiro. E só para confirmar uma coisa com a professora Amanda. Professora Amanda, Tudo certo, mas... os meus horários da manhã os alunos já estão sabendo, né? Sim, senhor. Ok. É que, cara, a gente tá... O professor Marcos Santos é um dos nossos convidados que a gente já quer aqui há muito tempo. Fico feliz de que deu certo agora. E também está sendo maravilhoso pelo seguinte, a gente está tendo que gravar um monte de episódio antecipado, porque a gente viaja na segunda-feira. E o seu é literalmente o que faltava para ter episódio durante toda a viagem. A gente vai gravar mais alguns ainda para ter mais gaveta. Porque a gente foi... A primeira coisa quando a gente descobriu em Ribeirão é que ele vinha para São Paulo.
Não acredito! Inclusive, muito obrigado. Então, assim, é uma conversa. Muito obrigada por estar Imagina, aqui. prazer. Muito obrigada pelo convite para Ribeirão. Eu acho que foi muito legal estar ali naquele contexto. Acho que foi muito importante. Não só para os alunos, eu tenho certeza, mas para a gente foi muito bacana estar ali podendo falar um pouco. Eu não tenho certeza, não. Não, eu tenho. Foi assim, a conversa. Mas muito obrigada por ontem. Para quem está ouvindo, ontem a gente teve um recital e o professor ficou com a gente. Professor Dr. Marcos Imagina. Santos tocou com a gente. Pessoa com o som mais lindo. Eu falei, gente, se eu Cara, conseguir que tirar som esse maravilhoso. homem, eu vou conseguir tirar com qualquer pessoa na minha vida. Sabe que eu comentei isso com você lá na USP, naquele momento, não sei se você lembra, que assim, eu tô reaprendendo a tocar violino do outro lado e eu não sei se tecnicamente eu vou ter tanto dedo tocar tão virtuosisticamente quanto eu tocava do outro lado. Mas para falar a verdade, com a idade que eu tenho e com as coisas que eu faço, seria maravilhoso, mas não é exatamente isso que eu quero. Eu quero ter um som bonito. E aí, você, desde quando eu te ouvi... Eu tinha visto vídeos, mas vídeos é uma coisa... Dá pra ver por vídeo também que a pessoa toca bem, mas é uma coisa diferente. Quando eu te vi tocando no quarteto lá na USP, tipo assim... Velho do céu, que som maravilhoso. É um som cremoso. Eu gosto muito de doce, cara. Então... Então é um som... Não é Sneakers, tá ligado? a minha concepção é que, além de um som extremamente lindo, Doce. um som doce, é uma coisa maravilhosa. Você faz cores com vibrato. E potente, porque às vezes não é junto. Então, às vezes a pessoa tem um som extremamente doce, mas a intensidade também é reduzida em detrimento desse som. Não, tem uma potência. Exato. sonora. Então, assim, é meio... E Cara... aí, uma coisa que eu fiquei impressionada, isso eu já tinha ficado impressionada lá em Ribeirão e com os vídeos que eu tinha visto antes, né? Porque a gente, antes de conhecia o trabalho dele. E você faz cor com vibrato, que é uma coisa assim, você faz, como chama? Balaiagem, né? É barriolagem. Isso aí. Uma mexidinha ali. Isso Assim. com o arco e com o vibrato e começa a buscar e eu ficava, meu Deus, como ele faz isso? Que louco! Mas não é exatamente barriolagem. Eu não sei como chama isso que você está querendo dizer. Ele faz, além das mudanças que ele faz sem... In and out. Os pontos de contato, assim, ok. acho que é uma coisa... E aí ele faz as cores, ao mesmo tempo que ele faz com o vibrato, ele faz a mudança de timbre com o arco. E isso é lindo. É de um controle técnico impressionante. Não, é só assim, é só pra... Não é rasgação, não. É só, tipo... Cara, do caramba. E que é uma coisa que não... Gente, existem músicos excepcionais que não fazem isso. E que tem outras qualidades, tá tudo bem. Cada um vai ter o seu ponto. Mas isso é uma coisa que... Meu sonho... Mas som pra mim é um negócio que pega. Assim, pra mim, som é... O Bozizio fala, né, que o músico tem... O cartão de visita do músico são 3 coisas. Quando você chega pra fazer uma prova, a primeira delas é a sua postura. Aí o segundo é o seu som. E a terceira é a parte da afinação. Então, som. O som é um negócio que pega, né? Eu acho que isso está atrelado também, assim, eu gosto muito de música. Assim, a minha mãe e minhas irmãs, elas sempre ouviram muito a Whitney Houston, a Celine Dion, essas cantoras, assim, sabe? Então, eu sempre, principalmente a voz feminina, é algo que me cativa muito, assim. E eu acho que em música, a gente precisa também ter essa... Eu escuto de tudo, cara. Tudo que está acontecendo, eu escuto, porque... indústria da cultura ou não, mas eu acho que, como músico, talvez seja... E professor, é meu dever saber o que está acontecendo na música. E sons em timbre tá em tudo. E eu acho que a gente pode tocar bem em todos os níveis. Né, sabe? Eu Se concordo você tem 100%. 2 dias de violino, você pode tocar bem com 2 dias, né, de violino. Fazer aquela corda solta Bem bonita. dentro do esperado para 2 dias. Não Exato. Não estamos falando de nível de repertório. Não, é tipo de qualidade, né? Você tem aquela corda solta, você pode fazer aquela corda solta bonita ou feia, né? Dá para você trabalhar para fazer, né? Se é a lição do brilha ali, fazer bem, cara. Dá para fazer tudo bem, assim. E aí é isso que eu tento buscar, assim. Eu não sou um virtuoso do violino. E eu sei... Não sou mesmo. De verdade. Não, de verdade, gente. Eu acho que, virtuoso pra mim, sei lá, você pega tipo o Guido, cara, né? Tipo o Natan, esses meninos, assim, são, né, super, super virtuosos, assim. Então eu tento tocar bem aquilo que eu toco, assim, sabe? Que eu proponho a me fazer. Procurem na internet, gente. Tirem as suas próprias conclusões. Eu não vou falar nada.
Procure na internet e tire as suas próprias conclusões. Eu tento, assim, preparar bem, assim, o básico, assim, né? Que eu consigo fazer. Então, acho que isso da qualidade da preparação em todos os níveis é, tipo, super possível, né? Da gente pensar e trabalhar, assim. E você lembra de algum professor que trabalhou com você sonoridade especificamente? Cara, eu acho que tive várias boas referências, assim. Em Tatuí eu estudei com o seu Vanderlei Psigatti. O seu Vanderlei, ele se aposentou. O seu Vanderlei ele estudou uma época com o Nathan Schwartzman também. E era um... Pra mim, o seu Vanderlei foi um presente, assim, porque ele tinha muita história pra contar. Assim, eu fui o último aluno dele, antes dele se aposentar. Então você foi o que ouviu mais histórias. O que eu ouvi mais histórias, assim, Então, né, depois tive o Rafael, que também me acompanhou no último ano. O próprio Baldini, no último ano, ele fazia visitas ao conservatório. E a Bettina, né? Acho que a Bettina também tem um dos sons mais bonitos, mais delicados, assim, que eu já ouvi, assim. Então, eu não posso ficar falando não, porque teve muita gente muito boa que me ajudou, assim, com isso, né, de sonoridade. Mas, para mim, eu acho que esse lance da voz foi uma das coisas que... Porque desde criancinha ali, eu sempre gostei muito disso da voz feminina, né? E que a gente faz no violino é a soprano, né? Assim, então... Essa questão dos timbres, sei lá, você pega o Whitney Houston, as gravações, poxa, ninguém tem mais sutilezas na voz, assim, do que aquela mulher, assim. Então, eu tento reproduzir parte disso, assim, né, no violino. Então, são referências que, assim como a gente tem na ópera também, sei lá, Joyce Di Donato, Jesse Norman, né, tantos outros. A gente tem a Nina Simone, a Ella Fitzgerald, vários outros estilos, né, também nas vozes. Então, eu acho que a voz é algo que me direciona muito, sabe, no violino. Sensacional. E você ganhou a bolsa para estudar nos Estados Unidos, a gente está falando sobre preparação e tudo mais. Quando você ganhou a bolsa, você já falava inglês? Desespero, cara, assim. Eu falava, Quando eu ganhei a bolsa, eu entendia bastante coisa. Eu não tinha um inglês básico, assim, mas não era nem de longe, acho que o que eu precisava. Então, eu tive... Na verdade, eles foram muito bacanas na universidade, porque eles me esperaram por um ano. Qual foi a universidade? Fui do Mississippi, Universidade do Mississippi. Então, onde o Marcos dá aula? Isso, onde o Marcos dá aula. Então, eu ganhei a bolsa em janeiro. O outro Marcos, não esse Marcos. Era para ir em agosto, mas eles me esperaram até janeiro. Então, eu entrei no inglês no dia seguinte, assim, fiz vários intensivões ali, me preparei. E financeiramente também, né? Assim, eu tava até falando com o Johnny ontem, né? Que o Johnny foi assistir o concerto também. E o Johnny teve, né, infelizmente, seu violino, né, furtado. Roubado, na verdade, né, não foi furtado. E eu compartilhei com ele uma história, que antes de eu ir para os Estados Unidos também, eu tinha um carrinho que também foi roubado, assim, nas vésperas, assim, levaram o computador, microfone, tudo estava dentro do carro. Então, enfim, coisas às vezes que acontecem, né, na vida do pobre, que não são... que já não é fácil, às vezes acontece. Mas é só ir no concessionário e pegar outro carro. Tranquilo, pedir pro pai, Mas, né, enfim, essas coisas acontecem, às vezes no meio do caminho. Mas, eu não sei nem o que eu estava falando disso. Por conta da preparação de ir para os Estados Unidos com inglês e financeira. Então, aí eu entrei num intensivão para fazer, fiz o TOEFL, passei a nota que eu precisava. Quando eu cheguei lá, fui na minha primeira aula de História da Música, eu gravei tudo, né? Terminou a aula, assim, eu não tinha absolutamente ideia do que aquele senhor estava falando, assim. Né? Porque parece que você faz o TOEFL, nossa, agora você está pronto. Uma grande besteira, né? Porque eu estudei para fazer a prova do que TOEFL. É diferente. Assim, que é diferente que falar inglês. Né? Então, fiz, e aí eu tive que gravar. Gravava minhas aulas no começo para reescutar em casa e entender o que estava acontecendo ali. Mas... se eu pudesse, eu teria me preparado bem antes. Hoje, lá na USP, meus alunos do primeiro ano, todos eles, assim, eu recomendo alguns professores de inglês. A USP tem alguns programas de inglês também. Então, eu tento sempre fazer com que eles não passem pelos mesmos perrengues que eu tive que passar. E chegando lá, qual foi o maior choque, assim, de realidade, tirando o idioma? Cara, eu acho que, assim, eu acho que o maior choque de realidade que eu tive nos Estados Unidos não foi quando eu cheguei, foi quando eu saí da universidade. Assim, porque eu fiquei... A bolha universitária
E principalmente lá no município, a gente tinha o Dr. Jim, que era o mestre da orquestra, e era um cara absolutamente incrível, que ele viajava o mundo recrutando estudantes. Então a gente tinha um departamento de música super plural, cara. Tinha brasileiro, colombiano, gente de Taiwan, gente da Europa, de tudo que é lugar. Então era todo mundo no mesmo barco ali. A gente era estudante internacional. No doutorado eu tive algo, né, similar, assim, também alguns estudantes de fora, mas quando eu saí da universidade, que eu não estava mais nessa bolha acadêmica, assim, eu fui morar em Memphis, no Tennessee. Para mim, o maior choque foi ali, assim, porque eu saí da universidade e aí eu vi que os Estados Unidos ainda era... Os Estados Unidos não, né? Algumas regiões ali do sul eram extremamente segregadas racialmente. Então, ainda tinham, tipo, igrejas brancas, igrejas pretas, escolas brancas, escolas 2000, pretas. isso quanto? Quando? Eu voltei em 2018 para cá. Voltei em 2018. Então, tipo, esse acho que foi o meu maior choque. E é isso que a gente estava falando de experiências, né? De que eu escutei recentemente um músico profissional falando, né? Às vezes que essa questão racial em música, às vezes pode ser um pouco de mimimi e tudo mais. Mas eu tenho certeza absoluta que as nossas experiências são muito diferentes. Eu tive que abrir o meu case de violino algumas vezes em abordagens policiais para provar que ali tinha realmente um violino. O Iberê teve que abrir e teve que tocar para provar que era realmente dele, assim. Então, parte até das... Eu realmente voltei para o Brasil porque nunca me senti em casa nos Estados Unidos. Eu queria estar mais próximo dos meus pais, da minha família. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu vinha uma vez por ano, né? Às vezes duas até. Mas aí eu percebi que meus pais estavam ficando mais velhos. Assim, sabe? Eu percebia que uma ruguinha a mais... E eu falei, poxa, eu tô realmente perdendo os aniversários, os casamentos, os nascimentos, perdendo, né? Então, isso começou a mexer mais comigo. Eu falei, eu quero estar mais perto, né, da minha família. Então, nessa altura do campeonato, eu já estava empregado nos Estados Unidos, já tocava lá na orquestra em Memphis e tinha uma vida bem estabilizada lá. Mas juntou meu desejo de voltar, de contribuir de alguma forma, essa distância da minha família, né? Percebendo que o tempo estava passando. E eu comecei a não me sentir seguro em Memphis, assim, sabe? Eu vi uma viatura policial, meu coração disparava, cara, assim, sabe? Era tipo, eu não sabia explicar o que era, mas eu ficava nervoso, ansioso, porque eu falei, poxa, eu posso ser, sei lá, parado. Nos noticiários em Memphis na época, isso foi muito antes do George Floyd. A gente via várias situações de brutalidade policial, assim, né? Eventualmente, que nas revistas com mais... nas abordagens com mais violência. Eu falei, eu tô contando os dias para eu tomar uns tapas aqui, assim, né? E você já tinha sentido isso... Não tô falando que não acontece no Brasil, mas você já tinha sentido isso no Brasil? Cara, o Brasil não é para amadores. Assim, eu acho que o Brasil... A diferença, a grande diferença é que o Brasil... O racismo no Brasil, eu acho que é cínico. Assim, sabe? Ele é muito astuto, perspicaz. Nos Estados Unidos, é tudo muito mais escancarado, né? A eleição que trouxe o Trump para lá deixou tudo às claras. A eleição que trouxe o Bolsonaro para cá deixou tudo muito às claras também, né? As coisas que as pessoas não tinham coragem de dizer, né? Mas lá nos Estados Unidos, eu acho que é tudo um pouco mais... preto no branco, né? Usar assim, mas é tudo muito mais às claras. Aqui... é mais disfarçado, cara, assim, sabe? É um comentáriozinho, é uma forma de tratamento, né? Um pouco mais diferenciada, assim. Então, eu tive, eu acho que esse medo mais explícito lá... Porque as coisas são mais explícitas lá. Exato, do que aqui. Mas eu acho que esse, para mim, foi, acho que a coisa mais chocante, assim, né? Respondendo a sua pergunta em relação aos Estados Unidos. E aí, como músico... preto ou cidadão preto, assim, a gente não tem as mesmas experiências, cara, assim, sabe? De uma pessoa não preta que veio às vezes de uma família que morou em lugares, né, não uma família mais abastada, morou em lugares não periféricos, assim. Então, às vezes, quando eu escuto isso, né, vindo do inverso, poxa, é um mimimi, é uma preguiça, ou é um... Eu falei, cara, você não tem absolutamente noção do que você tá falando, assim, né? Porque é uma falta de empatia, é uma falta de humanidade, de achar que todo mundo teve a mesma experiência que você. E musicalmente, na parte de educação musical do que você estava recebendo lá, o que foi diferente do que você tinha experimentado até então em Bauru, Tatuí?
Eu acho que... eu vou te falar de duas coisas. Primeiro, da experiência com a minha professora do doutorado, a Jane. Mas só para fechar esse assunto que eu estava falando para você, desse tratamento diferenciado, eu tive muitas oportunidades nos Estados Unidos. Então, eu toquei com muita gente muito boa, que foi muito legal na minha educação musical. Toquei em excelentes grupos, com ótimos maestros, acompanhei solista, tipo de, sei lá, Joshua Bell, Yo-Yo Ma, Ilan Hen, o pessoal bom ouvir falar isso. Um pessoal bem bacana, assim, pude assistir, sabe, tipo, o Agostinho, todos os grandes, assim, sabe, tive muitas oportunidades legais. E uma delas foi tocar com o Joshua Bell, né, a gente tocou o concerto para 2 violinos, o duplo do Bach. No dia do concerto, no teatro, eu fui revistado para entrar no teatro, cara. No teatro onde você ia No teatro onde eu ia... onde eu estava como solista. Assim, fui revistado no teatro. Moço, olha para trás e olha o cartaz. Eu juro para você, cara, assim, sabe? Cara, isso é uma droga, assim, porque você já entra, às vezes, no palco já derrotado, abalado, cara, assim, sabe? Porque são coisas que não era para estar, né, acontecendo. E aí você pode falar, assim, alguém que está escutando, não, mas às vezes era um procedimento de segurança do teatro. Que faz com pessoas específicas. Que foi apenas comigo, aleatório, né? Escolha aleatória que aleatória. foi comigo, assim, né? E aí depois eu até comentei com o gerente da orquestra, né? Eu falei o que aconteceu. Ele falou, nossa, Marcos, desculpa, que droga, né? Que isso aconteceu. Mas, enfim, acontece, cara. Então... Dessa experiência, especificamente, como apareceu isso? Ô, Marcos, você não quer vir aqui solar com o Joshua Bell? Cara, ele ia tocar com a nossa orquestra lá em Memphis. Ele ia fazer um concerto... Ele ia tocar 3 concertos. Ele ia tocar o Bru, ia tocar o Wieniawski 2 e ia tocar o Brandenburgo... Esqueci qual que é, aquele que tem o solo de violino. Enfim, esqueci qual o Brandenburgo era. E aí ele ia fazer Wieniawski com a New York Philharmonic na semana seguinte. E o repertório... E aí ele escreveu para a orquestra e falou, olha, vou fazer uma alteração no repertório, vou tirar o Brandenburgo, vamos colocar o Bach para 2 violinos, que vai ser um pouco mais administrável. E aí foi tipo meio que de uma semana para outra. O maestro da orquestra era o Michael Stern. O Michael Stern é filho do Isaac Stern. E... Só? Aí o Michael Stern, na semana anterior... Eu tinha tirado o dente do siso, cara. Tá todo arrebentado, assim, né? Tava todo lascado. Na semana anterior, ele me ligou. Ele falou, Marcos, aconteceu isso. O Joshua Bell, né, no concerto da semana que vem, ele pediu pra eu fazer o Bach para 2 violinos. Ele falou, você quer fazer? Aí como que você fala? Eu tava saindo do banho, cara. Sabe, toalhinha, assim, e tal. Dentro de si, todo arrebentado, né? Eu falei, faço. Claro. Faço, né? Porque, imagina, não vou... E aí, beleza. Aí ele falou, então tá tudo bem. Tipo, e aí ele me ligou assim, foi 1 minuto, assim, como se estivesse falando, você não compra uma coca ali no seu caminho de vinda aqui? E aí aí desliguei o telefone, eu tava lá de toalha pensando, assim, eu falei, será que foi? Foi isso mesmo? Né? Eu entendi o nome, certo? Que rolou, E foi isso, cara, completamente surreal, assim, né? Porque é alguém que eu assisto desde sempre, né? De criança. E foi muito massa. E aí, enfim, né, queria contar essa situação que, infelizmente, nem tudo são flores, assim, né, como deveria ser. Mas a pergunta que você me fez... Da parte de estrutura pedagógica, didática, do jeito de instrução, de diferente. Cara, minha professora do mestrado, Dr. Thomas, que ela dá aula na Florida State. Hoje a Jane dá aula na Universidade do Alabama. Cara, 2 mulheres, assim, incríveis, assim, que... mudaram a minha visão de violino, a minha visão de ensino, de tudo, né? Uma atenção, elas tinham uma atenção no Marcos que era além do violino, sabe? Que para mim fez toda a diferença, assim. Quando eu fui estudar quando eu fui fazer a prova para doutorado, eu apliquei para 5 universidades diferentes. Porque eu não sabia se eu ia conseguir a bolsa, se eu não ia, e eu apliquei para 5 lugares diferentes, e eu consegui as 5 bolsas. 100% de aproveitamento. O cara é apelão demais, velho. E aí eu pude escolher, assim, sabe? Eu pude escolher para onde eu ia. E, inclusive, tinha... Isso é maravilhoso para vocês que estão ouvindo. Tem uma regra para a vida. Anotem, pega a nota. Quem tem 1, não tem nenhum. Quem tem 2, tem 1. Quem tem 3, tem 2. E assim sucessivamente. Então, tem uma universidade que eu quero, vou fazer só lá.
você não vai fazer em lugar nenhum, então. Eu falo isso para todos os alunos, cara, porque às vezes a gente tem aquele sonho, não, quero estudar com aquele professor naquela universidade, você aposta todas as suas fichas lá, de repente aquele ano ele não tem vaga. Ou ele vai tirar um sabático bem no seu período que você vai. Exato. Ou de repente você vai, cara, e aquele professor não é exatamente aquilo que você estava esperando, né? Às vezes o cara é mó babaca e te trata mó mal, enfim. E aí eu fui fazer aula com 5 professores na universidade. A Jenny, que estava no Alabama, não era maior na universidade, não era o nome mais renomado, assim, mas foi a profissional, assim, eu já conhecia ela, já tinha visto ela trabalhando em orquestras, ela era espala de várias orquestras, e ela é uma profissional, assim, cara, que não tinha ninguém que falasse um mal daquela mulher, assim, todo mundo, assim, tinha excelentes... Já sobe uma bandeira verde pra pessoa. Nossa, completamente. Todo mundo, ela era uma musicista incrível, super ética, profissional. As pessoas adoravam trabalhar com ela. E eu falei, é aquele profissional que eu quero ser, sabe? É esse tipo de pessoa que eu gostaria de me tornar, assim, uma referência, assim, como a Jenny. E aí eu fui estudar com ela. E foi a melhor decisão, assim, que eu tomei, cara. Porque é uma pessoa... incrível, assim, que me tornou um professor muito melhor, né? Poder assisti-la, assim, o quão generosa, atenciosa ela era. E cada aluno do estúdio dela ali tinha um plano, assim, sabe? Que era diferente um do outro. Então, ela nunca havia comparação entre a gente. Ela tinha plena consciência de que cada um de nós seguiria, sabe, um caminho diferente. E é assim que eu tento orientar também os meus alunos, assim, sabe? Eu vejo que tem essa questão da comparação, né? Puta, mas ele toca melhor que eu, ele toca aquele concerto melhor do que eu. Mas, cara, são tantas habilidades que a gente precisa desenvolver em música. E quando fala da vida profissional... Isso é uma coisa muito estudantil, achar que quando fala da vida profissional, mesmo de orquestra, que é o nosso faceta profissional, é quem necessariamente toca melhor que ganha vaga. Que também não é verdade. De forma nenhuma. Tem a questão de dia, do estilo, do perfil... E, cara, lá nos Estados Unidos, hoje, você vai fazer uma prova de orquestra, tocar bem, você balança uma árvore e cai. 85, cara. Enquanto eu tava lá, teve uma prova de viola que teve 85 inscritos, cara. Eu não prova sabia, de viola? Prova de viola. Não sabia nem que tinha 85 violistas, assim, lá. Eu tive 85 inscritos para uma vaga, assim, e gente boa, cara, sabe? Então, tipo, que geralmente tem menos, né, assim, mas... Pra uma... Não vou fazer piada de viola, vamos ser... Até porque o professor Marcos é professor de viola também, não. Tem nem 85 concertos de viola. Então, mas tinha... E teve bastante gente ali. Mas o que as orquestras têm olhado também? Os diferenciais competitivos. A gente, né... Você fala do violino didático, por exemplo, que você trabalha com muita gente iniciante, né? Que nunca tocou violino. E, cara, a base é o que tem de mais difícil de fazer. E você pega uma série de músicos profissionais que não vão ser bons professores de base, que não sabem como fazer. Mas se a pessoa é música, você não toca violino bem, ela não instantaneamente ensina bem? Antes fosse, né, cara? Antes fosse. E eu acho que são educações completamente diferentes. Uma educação para você tocar violino e uma educação para você ensinar, né, violino. Que são... podem e deveriam se complementar, mas não necessariamente andam juntas. Não. E você precisa estudar para as duas. Eu acho que hoje é mais visível isso, né? Porque, sei lá, tem tem seus cursos, capacitação de Suzuki, capacitação de ensino coletivo, uma porção de possibilidades para as pessoas se profissionalizarem na área do ensino, né? de violino. Então... As orquestras têm buscado também por músicos que podem atuar em projetos sociais, em projetos ali que estão, sabe, dentro do guarda-chuva da orquestra. Porque quem põe dinheiro na orquestra? As orquestras americanas, poucas orquestras são mantidas pelo Estado, né, pelo poder público. Muitas orquestras têm as comissões, então, sei lá, tem as empresas, FedEx, os patrocinadores individuais, né? Então, as orquestras precisam trazer dinheiro. Como que elas trazem? Com marketing social. Então, invista na nossa orquestra, porque a gente está aqui, né, mudando a vida das crianças e tem os projetos e lá. Esse marketing social está... Cara, isso é interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nesse âmbito. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo a audição e o cara está vendo que se você dá conta de tocar na orquestra, ele também já está pensando se essa pessoa serve para o nosso braço social, não sei Com onde. certeza. E diversas orquestras nos Estados Unidos têm feito esses programas. A Dallas Symphony, tem 2 amigos que trabalham lá. E eles entraram
por serem excelentes músicos, mas também por terem a capacidade de trabalhar e operar em projetos sociais. Aqui Né? no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu tenho mais contato, algumas orquestras já têm feito isso, né? As Como próprias contrapartida. orquestras têm a contrapartida social. Isso é uma coisa que está, principalmente nas licitações, quando você vai escrever um projeto, normalmente tem que ter uma contrapartida. Então já tem isso ali de, olha, a gente toca, mas a gente dá aula na escola, a gente toca, mas a gente faz um concerto didático, a gente toca. Isso é super importante. E eu acho que assim, ó, as instituições precisam se adequar, cara. Assim, lá na USP, eu fico muito orgulhoso lá da USP de Ribeirão Preto, porque eu acho que a gente tem feito né, grande parte do nosso dever de casa. A gente está no interior, né, diferente da ECA, que está aqui na capital. Então, são 2 cursos que são completamente diferentes, né, os cursos da ECA e o curso lá de Ribeirão Preto, que atendem necessidades completamente diferentes. No interior do estado de São Paulo, a gente tem Projeto Guri, diversos projetos sociais. Que benefício que vai fazer? É claro que eu vou ter alunos de diferentes segmentos, mas se eu ensino todos os meus alunos, não, a gente vai tocar até o Brahms e o Sibelius, o que vai adiantar esse menino chegar com o Brahms, com o Sibelius lá na sala do Projeto Guri? Se ele nunca fez uma aula de ensino coletivo, se ele não sabe o que fazer. Então, a gente colocou essas 2 matérias principais, assim, né, diferentes no curso, que é a de gestão de carreira e empreendedorismo, que é essa questão dos contratos de prestação de serviço, da profissionalização, né, da música, e também a gente colocou ensino coletivo de cordas. Então, os alunos eles vão ter essa disciplina dentro da universidade em como operar o básico ali do projeto social, né? Porque eu trabalhei no Guri, foi o meu primeiro emprego com 18 anos. Quando eu entrei na sala do Guri com 30, porque era 30 na época, que tinha cordas graves e agudas juntas. O que eu faço? Sabe? Como é que a gente segue a partir daqui, com essas 30 crianças aqui e... Tipo, não tinha preparação, não tinha, né? Eu aprendi ali na marra, na vivência. Então, acho que a USP, né, por exemplo, enquanto instituição, a gente está começando a se atentar mais a isso. O trio que eu tenho com o Michelete, com o André e com o Gustavo, o ano passado a gente foi para mais de 20 cidades no Brasil, interiores e capitais. A gente foi para... aqui no estado de São Paulo, em vários lugares. A gente foi para Santa Catarina, para Salvador, para vários lugares. A gente visitou projetos sociais. A gente foi no Algibá, a gente foi em Projeto Guri, a gente foi em projetos... Então, a gente está fazendo uma espécie de reconhecimento de campo para saber o que de fato está acontecendo, sabe? Então, a gente não está só sentado ali na universidade ditando regra de cima para baixo. Então, a gente está botando a mão na massa, indo até os lugares, conhecendo, ouvindo os professores, ouvindo os alunos, para tornar o nosso curso um curso útil, sabe? Que seja... E esse trabalho de ver e fazer reconhecimento é pensando em recrutamento também, não? Também, claro. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, a gente geralmente leva um concerto do trio, né, um recital do trio, a gente faz masterclass e a gente conversa, conhece, né, a realidade ali dos projetos. E tem, cara, coisa tão legal acontecendo, né, fora do eixo São Paulo, Rio, assim. A gente tem um projeto musicário em Jaraguá-do-Sul, em Joinville, que eu participei do comecinho desse projeto, assim, que é um projeto impressionante, cara. Assim, as crianças têm aula de instrumento, uma super estrutura. Eles vão fazer uma turnê agora na Europa também esse ano. E é um projeto seríssimo. No começo, as crianças tinham até psicólogo para cuidar de ansiedade de performance. Caramba! Então, eles têm aula de instrumento, piano, teoria. É um projeto muito legal, muito completo. E a gente vai nesses lugares para aprender, cara, também, sabe? Não é que a gente está indo enquanto USP lá, vamos ensinar como é que faz. Não, porque tem muita coisa que a gente sabe como fazer. Então, a gente vai nesses lugares, poxa, isso é legal, isso está funcionando. Então, coisas que a gente viu, que aí a gente traz para a universidade também. A gente tem um projeto USP Música Criança lá, que eu comecei a gerenciar no ano passado. Então, a gente atende 120 crianças dentro da universidade, lá dentro do mesmo espaço que os alunos utilizam. Tem criancinha no corredor lá, correndo, assim, com... A gente tem 60 alunos que estão na musicalização, 4 a 7 anos, e os alunos a partir de 8 anos de idade com instrumentos de cordas friccionadas. Você tem o trio que faz as viagens de reconhecimento / recrutamento. Na sua sala tem quantos alunos? 30 alunos? Quase 30, cara. 30 alunos. Tem o projeto. Como você dá conta de tudo isso?
Eu comentei com você, mas vou falar aqui gravando. Até onde eu tenho conhecimento dos professores de universidade no Brasil, isso não é necessariamente mérito ou demérito, na verdade, é um ato heróico, é a maior classe de violino, pelo menos nas universidades públicas, de onde eu tenho conhecimento. De violino não, né? De professor de instrumento que eu conheço, porque você dá aula de violino e viola, né? Cara, neste momento, sim, assim, porque... Não que é o ideal, não é o ideal. Você ter 30 alunos não quero romantizar o excesso de trabalho, assim. Mas é que é o meu segundo ano lá em Ribeirão Preto. Então, Ribeirão é uma cidade que tem uma boa demanda, porque tem projetos sociais. Gente, é incrível. E a USP está no interior, então a gente recebe muitos alunos, né, ali do interior. Então, eu pude recrutar o primeiro ano com o André, com o Gustavo, e aí entrou bastante gente, assim. Então, eu estou num processo de que daqui para frente eu vou ter que administrar isso para reduzir um pouquinho aos poucos. Até que a gente tenha, né, um novo concurso para o professor de viola, para começar a me ajudar um pouquinho, né, também ali. Mas eu não tomo álcool e nem bebo café, cara. Assim, Caramba! Até porque conforme vai passando, tipo, ano que vem vai abrir o vestibular, vai entrar mais gente. No outro ano vai abrir o vestibular e vai entrar mais gente. Mas aí também tem gente se formando esse ano. Tem gente se formando. Então, vou ter que, sabe... Mas ainda assim a classe se mantém sempre volumosa. E assim, pra mim, cara, eu gosto muito... Eu tô jovem, assim, né? E eu quero fazer com que as coisas funcionem lá. Então, eu tô nesse momento, assim, onde... Poxa, pra mim é legal ter uma classe grande, porque eu quero que eles sejam bem-sucedidos, eu quero que o curso vá bem. Mas, eventualmente, eu vou ter que administrar isso para ir, né, reduzindo. Porque a carreira universitária, cara, tem uma série de... Não é só dar aula de instrumento. Não. Então, se eu quiser também, né, galgar e, enfim, virar um professor titular, né, na universidade... É porque, assim, a gente entra como professor doutor, e aí você vai subindo as escadinhas, aí até você ser livre docente, o professor titular é o último degrau ali. Mas aí, para isso, tem outras áreas que eu preciso cobrir também, né, que é publicação de artigo, pesquisa e tudo mais. Então, neste momento... Eu estou super focado na parte pedagógica de performance, né? Que é o que eu tenho mais feito. Mas, eventualmente, eu vou ter que... Publicar coisas. Administrar. E eu estou publicando, cara. Você acredita ainda? Sobre o quê? Eu publiquei ano passado na Estrade. Nossa! Eu publiquei ano passado na Estrade a principal revista sobre... de concerto que nós temos. Eu fiquei bem feliz, que foram, tipo, sei lá, 3, 4 páginas sobre colê. Foi um artigo de pedagogia que eu fiz. E aí deu certo pra lá. Esse ano eu tô publicando em 2 outras revistas nacionais também. Mas eu vou fazendo assim, cara. Aos pouquinhos eu vou... Pra publicar... Uma pergunta real agora de curiosidade minha. Para publicar artigo, necessariamente precisa estar na academia? Não, você pode... Enfim, é que tem umas coisas assim, né? O lugar que você... A instituição que você tá associada... ela vai te trazer um pouquinho mais de benefícios ali, assim, sabe? De autoridade perante quem vai estar lendo o que você está escrevendo. Mas você pode, sim, publicar, dependendo da revista, né? Do tipo de classificação aí, sim, sem estar necessariamente vinculado a uma instituição. Ok. Interessante. Porque um dos motivos... Eu quero ir para academia depois de muitos anos relutante. Eu quero ir para a vida acadêmica em algum momento, não sei exatamente quando, mas em algum momento. E um dos motivos é porque eu gostaria de publicar coisas. Mas que vá, cara, assim, sabe? Porque lá em Ribeirão a gente é um departamento relativamente pequeno. E o que eu gosto muito de lá é que nós somos professores que somos muito diferentes. Assim, todos assim, cada um tem sua linha, né, de pesquisa. Claro que tem o projeto em comum do departamento, mas são professores que trabalham muito, cara. Assim, como a gente é um departamento pequeno, né? Tipo, todo André, mundo tem que fazer tudo. Gustavo, tem Rubens, Silvia, Fátima, a Silvia Berg, que é compositora lá. Também a Uzesp tocou a peça dela no mês passado. O Rubens publicando livro. O pessoal... Tem um professor recém-contratado, o Lucas Galon. Ele fez uma ópera. E aí eu fui há 2 semanas atrás, fui assistir tipo uma ópera, cara, né? Escreveu uma ópera inteira, assim, o pessoal da USP Filarmônica, os professores colaborando ali. Então, é um departamento que está fazendo muita coisa. E aí, o que eu falo para você, somos todos de linhas diferentes, assim, sabe? Então,
tem linhas ali dentro do departamento que eu nem me atrevo a participar, porque eu sei que não é, sabe, algo que está dentro do meu perfil. Uhum. Mas, mesmo assim, a gente coexiste e trabalha bem, assim. Então, agora em agosto, inclusive, a gente recebe a resposta da CAPES para a abertura do mestrado profissional. Que o mestrado profissional nada mais é que a gente quer fazer na área da performance e da pedagogia mesmo, né? Para que o violino didático eventualmente seja, sabe, um trampo de mestrado, assim. Então, coisas que são mais práticas, pragmáticas, menos análise da música X ou menos musicológico, assim, vamos dizer, né? Não desmerecendo, mas é que a grande parte do material de pós-graduação no Brasil hoje é relacionado, né, à musicologia. Então, a gente quer algo mais voltado para performance, para prática. Que legal. Cara, eu acho que a gente pulou uma parte da história, porque quando você fez a prova de postos para conseguir ir para estudar na universidade, só que geralmente quando a gente sai daqui do Brasil para fazer universidade, nós saímos para fazer o mestrado, que eles chamam de graduate. É verdade, Eles chamam de graduate, mas pra gente aqui é o mestrado. Só que para fazer o mestrado, o graduate lá, tem que fazer a faculdade aqui, a primeira graduação. Qual foi a sua primeira graduação? Cara, quando eu saí do ensino médio, eu entrei no Conservatório de Tatuí, eu estava no ensino médio. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu não queria... Porque eu estava no conservatório, estava trabalhando nos projetos já, em Bauru. Aí eu falei, eu não queria... Aí eu fiz meu primeiro vestibular, fiz da UFSCar. Para educação musical, fui reprovado. Meu primeiro Acontece. Isso é importante falar, assim, porque a gente, né, vê a história das pessoas, nossa, quanto sucesso, Vixe, tem um monte de reprovação, um monte de prova que a gente não passa também. É que a gente, obviamente, vai contar. As glórias que a gente passa, né? Mas não, meu primeiro vestibular, assim, e aí foi um choque para mim, porque Era aquele curso lá ou à distância? Foi em São Carlos. Não, era foi a primeira turma presencial que abriu. Que eu acho que eles têm até hoje Agora tem uma distância. Faz um tempo, eu acho que já faz faz tempo, é verdade. 10 anos, sei lá. Mas eu acho que foi a primeira universidade pública a ter É verdade, acho que curso foi de São música Carlos, à distância, de educação de licenciatura. E eu não sei se tem outra até hoje, pra falar a verdade. Que eles abriram uns polos, né? Enfim, depois... mas foi meu primeiro vestibular. Achei que ia arregaçar, fui lá, não rolou. Assim, não passei. E aí eu estava fazendo conservatório de Tatuí e eu falei, sempre gostei muito da área de educação. E aí teve uma oportunidade também de ter uma bolsa de estudos lá era Instituto de Ensino Superior de Bauru e para o curso de pedagogia. E eu falei, cara, estou estudando música aqui em Tatuí, gosto muito da área de pedagogia, perfeito. E eu fui fazer a graduação em pedagogia, cara. Fiz meu curso em pedagogia, os 4 anos. E aí, quando eu estava no último ano, fiz junto com o conservatório, estava no último ano da faculdade, no último ano do conservatório, foi quando rolou a oportunidade da bolsa. Então você já estava mais ou menos... Estava no momento certo, na verdade. Foi o timing perfeito, assim, cara. E estudar pedagogia, sendo músico, como é isso? Cara, foi muito massa. Para mim foi muito legal, porque eu acho que o pessoal da pedagogia é muito organizado. Assim, pelo menos lá era, né? Assim, mas era muito organizado. Então, coisas que eu acho que eu não aprendi, não aprenderia talvez num curso de música, em relação à organização dos conteúdos, de material, da parte da psicologia da educação, por exemplo, que a gente estudou, tudo me ajudou muito, assim, a ser muito mais organizado com a minha prática docente hoje, assim. Então, para mim, foi uma excelente escolha, assim, um curso que complementou muito. Assim, foi bem legal. Eu não acho que... e o mestrado funciona assim, você faz uma prova de proficiência. Se eu fiz pedagogia, eu quero fazer mestrado em física nuclear, eu faço a prova de proficiência de física, eu só preciso ter uma graduação, né? Não importa muito qual. Isso, exato. Eu acho que... Putz, se eu tiver errado, me corrija. Henrique Goldenberg. Eu acho que ele fez a graduação dele, tipo, em química. Ou de Campinas. Eu acho que foi um negócio assim, tipo, química. E aí ele foi fazer o mestrado em violino. Então... Eu acho, eu não tenho certeza. Não confie em tudo que vocês ouvem na internet. Também não sei, né? Mas eu conheci ele. Às vezes eu não lembro da graduação. Baita professor, tá dando aula na EMESP agora. Assim, que legal. Tá bem, assim. Inclusive, queremos usar aqui, Henrique. Ele é professor Suzuki, né? Também, ele tem, acho que, sei lá, os 10 livros, um negócio assim. É porque no mestrado lá na UNM, no Novo México, ele, até onde eu sei, ele fez violino e o minor, ou segundo curso, sei lá, em pedagogia, que no caso de lá é o Suzuki. Então ele faz os 2 anos, ele faz os 10 livros.
Cara, e aí foi... Enfim, foi isso, assim. Uma coisa que eu tenho muito, acho que orgulho da minha formação, assim, é que eu passei... Cara, eu acho que por todos os estágios do ensino, assim, ó. Porque eu trabalhei no Guri, eu fiz estágio no Estado, no ensino regular do Estado, aqui. Eu trabalhei no Estado lá nos Estados Unidos, em 2 estados diferentes. Separei briga de criança no chão, assim, cara. Tem essa... O dia que eu que você falou, né, do doutorado e tal, que parece que é uma porta, assim, né? Que, nossa, o dia que eu for doutor, tudo vai mudar. Uma grande besteira. Porque eu fiz a defesa do doutorado num dia, falei, poxa, legal, concluí, finalmente doutor. O que não muda absolutamente nada. Muda que agora você pode colocar doutor Marcos Santos duas letras que custam bem caras, viu? Mas o valor, o custo é bem alto. E aí foi num dia que eu fiz a defesa, e no dia seguinte eu fui dar aula, né, no projeto no Estado. No dia seguinte eu tava lá no chão, cara, separando briga de criança. Eu falo, né, foi o universo me dizendo assim, nada muda. Assim, caramba, então, meio canônico. Assim. Então, sei lá, eu pude ter essa experiência, né, de lecionar, de fazer ensino coletivo dentro dos projetos, dentro da escola. Trabalhei em escola periférica, trabalhei em escola bilíngue, trabalhei... Escola particular, teve a sua escola. Exato, Agora professor de universidade. E quando você voltou para o Brasil, foi direto para dar aula na universidade? Meio que foi, porque a minha volta, eu voltei em 2018, em maio de 2018, foi quando eu conheci o Lucas, inclusive. E eu tava de férias, eu ia voltar para lá, depois de mim. Só que eu tava aqui e saiu o concurso da Unicamp para professor e o concurso Conservatório de Tatuí. Saíram os 2 ao mesmo tempo. Eu tava de férias, eu falei, não tô fazendo nada, eu vou fazer. Aí fiz os 2 concursos e aí deu bom, assim, eu passei nos 2. E aí Você ficou professor de Tatuí e da Unicamp. Foi um período bem doido, assim, porque eu tava morando em Bauru, eu viajava para Tatuí, viajava para Campinas, para Bauru. E aí eu tava no início desse projeto lá em Joinville, do Musicarium também, então eu ia para Joinville, às vezes no final de semana. Calma, mas Joinville? Santa Catarina. Então isso... Cara, foi um período bem intenso. A vida do músico brasileiro, né? Professor brasileiro. Mas enfim, aí eu passei, cara, aí eu já tava querendo vir, eu falei, eu vou ficar. E eu nunca mais voltei. Eu não voltei nem para pegar minhas coisas. Para os Estados Unidos? Eu vim em maio de 2018, e aí eu tinha um primo morando lá, amigos ainda, e eu falei, gente, eu vou ficar. Eu pedi demissão por Skype, numa reunião. Gente, chamei vocês aqui para dizer... Exatamente, que eu não vou voltar. Exatamente, que eu não vou voltar. E aí meu primo, os amigos me ajudaram a desfazer do apartamento, das coisas. E suas coisas estão na casa dos primos. Coisa que eu trouxe minha mala, assim, cara. Eu nunca fui muito materialista, assim, sabe? Então eu trouxe minha mala com o que eu trouxe o violino, que importa. E fiquei. E nunca mais voltei, cara. Assim, nem para passear? Nem para passear. Nem para passear, assim. E foi a melhor escolha que eu fiz, assim. Mas calma, você veio para fazer esses testes? Não, eu vim de férias. Vim por causa dos meus pais. Você já estava aqui quando ficou sabendo que... Abriu os concursos. Você não veio para ficar? Não, eu vim de férias. Para visitar meus pais. E você falou, tá aberto ali, vou ali fazer. Foi isso, assim. Foi bem isso, assim. Ocasionou de estar na mesma época. E você sentiu, quando começou a dar aula em Tatuí, um fechamento de um ciclo? Sim, porque eu estudei lá, né? Assim, claro, foi super legal poder voltar, né? Como professor depois de um tempo. Eu tenho muito carinho pelo Conservatório de Tatuí, assim, porque para mim foi uma escola muito importante, né? Da minha formação, do seu Vanderlei, do Rafael, dos festivais que eu pude fazer, dos professores que eu conheci lá, assim. Então, quando eu estudava no Conservatório, tinha 3 mil alunos. Eles tinham 14 professores de violino lá, na época. Caramba! Então, era muita gente, era uma escola muito grande, né? Hoje, deu uma reduzida, está numa administração diferente, a escola está indo para uma outra proposta, mas eu tenho muito carinho pelo Conservatório. Então, foi, com certeza, um fechamento. De um ciclo, assim, né? E da Unicamp para a USP, como foi essa... A transição foi... Teve um concurso
Eu fiquei como professor temporário, 1 ano e pouquinho, né, na Unicamp. Eu nunca tinha feito concurso universitário, porque 2018 foi o ano que eu me formei no doutorado. Então, eu me formei, saiu o concurso. Assim, Em 2018 ainda você já assumiu a Unicamp ou foi em 2019? Foi 2018. Foi tudo, foi tudo assim. Da minha vida, eu não tive, assim, paz. Você não teve pausa. Não tive pausa, porque eu saí do ensino médio e fui para a faculdade. Da faculdade, rolou mestrado e doutorado. É legal ter feito tudo na sequência, mas eu não sei se é saudável. Assim, às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas sei lá, às vezes dá uma pausa. Eu não acho que é para todo mundo. Assim, eu acho que teve diversos momentos onde eu estive à beira de um colapso, assim, sabe? De real mesmo, assim, sabe? Teve no doutorado um momento, inclusive, que eu falei para minha professora, tipo, de chorar, assim, falei, vou voltar, vou embora, assim, sabe? Não quero... Aconteceu uma situação muito chata com um professor da universidade, que foi denunciado, inclusive, enfim... Mas eu fiquei muito desanimado com uma situação que aconteceu comigo e eu falei para ela, vou embora. E ela que, sabe, me recompôs, fez com que eu segurasse as pontas ali. Mas é difícil, cara, você fazer, sabe? Eu terminei muito novo também. Eu terminei com 27 para 28 anos. Doutor Marcos Santos, 27 anos. E o que é legal... Mas, assim, eu tenho muito para viver, cara, assim, né? Sim. Tipo, tinha titulação, mas eu continuo estudando, eu continuo aprendendo um monte de coisa, porque... E, por outro lado, é uma preocupação a menos que você já tem antes dos 30 anos. Foi o lance do papel, cara. Assim, sabe? Beleza, o papel tá garantido. Agora eu preciso viver, aprender as coisas, tocar, e é o que eu continuo fazendo. Eu continuo estudando, buscando, aprendendo. E esse processo de ser professor de universidade... Não, nem falar sobre Campinas necessariamente, mas sobre a USP, é meio... Como que é? Você abre a prova, você toca e aí no outro dia você dá aula? Antes fosse. Para eu te responder isso da USP, eu vou te falar do processo da Unicamp, que foi super importante para mim. Eu fiz essa prova para professor temporário, eu passei, eu fiquei um ano, e aí saiu a prova para professor efetivo. E aí, era a minha segunda prova. E aí, assim, a prova... própria Unicamp. Na própria Unicamp. A prova para professor universitário é uma prova muito extensa, cara, porque ela geralmente tem 3, 4 dias de duração. Então, você tem a prova didática, tem a prova escrita, tem a prova prática. Todos os dias, geralmente, elas são eliminatórias. Tipo jogos vorazes, assim, né? Você faz o primeiro dia, né? Se deu ruim, você já não volta no segundo. E aí foi a minha primeira prova. Tem uma série de documentos que a gente precisa comprovar, tudo precisa estar muito preciso. Tem um documento que chama Memorial Circunstanciado. Foi a primeira vez que eu fiz um. O que? Eu não faço a menor ideia nem do que é isso. Memorial Circunstanciado é tipo uma bíblia da sua vida, assim. É quase como se fosse um livro que você tem que fazer de tudo que você já fez. E para tudo que você falar que você fez, você precisa de um comprovante. Então, tipo um programa, um vídeo... Exato, um programa, um vídeo, qualquer tipo de comprovante que você fez. Uma testemunha, que você fez aquilo. Porque se não tiver, você não pode colocar, não vale, não pontua. Então, eu fiz o meu primeiro, bem sem vergonha, bem mais ou menos, assim. E aí, né, nos dias de prova, aí chegou no último dia, na final, que foi com a Dona Irã. Assim, eu e a Dona Irã. Né? E a Dona Irã, cara, é um profissional incrível, né? Assim, que já tinha os livros publicados, é um violinista fantástico. E aí, uma coisa engraçada, assim, que eu acho que não sei se eu comentei com ele, porque ele teve na USP também no semestre passado, ele e o Gabriel Marim. Na prova escrita, o Dona Irã chegou com uma mala, sabe, mala de viagem, com os livros. Porque, assim, a primeira hora a gente pode consultar os livros. E aí, depois são 4 horas de prova e você não pode olhar mais nada. Você pode consultar os livros e aí você escreve isso. Geralmente, assim, a gente tem... Da Unicamp, acho que eram 8 temas. A gente só fica sabendo com 24 horas qual tema que vai cair. Né? Você tem 8 pré-temas e com 24 horas a gente aprende qual que vai cair. E aí, chegou na prova da Unira com uma mochila, uma malona, cara, de livros, assim. E eu olhei, ele chegou com aquela mala de viagem. E eu com uma mochilinha, cara. Assim, com 3, 4 livros, assim... E eu olhei e falei, nossa, que cara doido, né? Assim, trouxe a biblioteca dele para fazer a prova. E aí, fez a prova dele lá de consulta e tal, e lê, e escreve, né? E eu lá com as minhas anotações, né? E aí, enfim, passou os dias, aí a gente chegou na última etapa e o Dona Irã ganhou o processo, assim, né? Super merecido. Né? Ele já estava na UFMG e eu conversei com ele durante ali, o processo e eu observei muito a Dona Irã durante as provas, como ele estava se preparando.
depois que a gente teve o resultado, eu fiquei muito feliz com o processo. Claro que se eu falar para você que eu não fiquei frustrado por não ter passado, eu vou estar mentindo. Mas eu fiquei muito feliz com o processo porque foi a minha segunda... o processo universitário, se ninguém atinge as pontuações, eles não passam ninguém. Então, eu fui aprovado, cheguei na final ali, o Doniran teve a pontuação maior. Mas eu fiquei pensando depois, poxa, foi o primeiro processo que eu fiz, a Unicamp, né, que é uma super universidade, e cheguei até o final, fiz a pontuação necessária. Tinham outros candidatos também. E aí eu falei, beleza, acho que eu estou num bom caminho. Então, passou no dia seguinte da prova, eu mandei um e-mail para todos os professores da banca, né? Tava a professora Eliane, o Luiz Amato, o Wesley, alguns outros professores da Unicamp. E aí eu mandei um e-mail para todo mundo, falei, tudo bem, professor, eu queria agradecer a oportunidade, queria perguntar onde eu posso melhorar, sabe? O que no legal. Processo ali, eu não sabia quando Você não ia saiu ser... ressentido, você saiu com vontade de entender o que Exatamente, poderia ser melhor. o que rolou, o que poderia ser melhor. Então, eu mandei um e-mail para todo mundo, e aí depois eu liguei para cada um deles para conversar um pouquinho. E todos os professores, cara, me conversaram comigo e falaram, Marcos, eu acho que aqui, seu memorial não estava organizado dessa forma, você pode fazer melhor. E eu falei, beleza. Anotei todas as coisas, comecei a trabalhar naquilo. Foi, acho que um mês, cara. Depois, abriu o edital do concurso da USP. E aí, para esse concurso da USP, o formato da prova da USP é um pouco mais... extenso e eu não sei se é o mais adequado, mas acaba ficando muito mais difícil do que o formato que a Unicamp propõe, porque é bem mais pragmático, assim. E aí, para essa prova da USP, eu já tinha passado por essa não reprova, né? Mas não consegui ali o primeiro lugar nesse concurso, mas eu já estava muito mais experiente, eu já sabia como me preparar melhor. Então, tipo, foram 6 meses ali que o Lucas quase nem me viu, assim. E uma coisa interessante é, uma vez que seu memorial, mesmo que mais ou menos já estava... Eu só adaptei. Exatamente, você vai... Tá, eu tenho isso, como que eu dou uma engordada nisso, comprovo mais coisas, organizo melhor. E é um negócio assim, ó, que não tem onde você aprender. Não tem curso para aquilo, para fazer isso. Tutorial no YouTube, como fazer um memorial. Assim, você encontra uma coisa ou outra, mas cada universidade... Memorial, certo? É memorial. Ah, tá. Você encontra uma coisa ou outra, mas é muito específico. E aí, depois que eu falei com os professores, eu fiquei pensando, nossa, como eu sou burro. Mas, que eu não consegui, mas não é não era burro, claro. Eu só não sabia, não conhecia. E era meu primeiro, né, grande concurso ali. Então, esse concurso, cara, foi fundamental. O concurso da Unicamp foi fundamental para eu entender o que eu precisava trabalhar, o que eu precisava melhorar. Observar o Adoniran, assim, foi uma escola para mim, assim, ver como... Ele veio aqui. Ainda não? Ainda não. Cara, o convite, assim, porque ele é um cara com muita experiência, com... uma calma, uma tranquilidade, assim. Então, foi muito legal, assim, poder aprender com ele mesmo por tabela, assim, sabe? Todo esse rolê da prova. E aí, para a prova da USP, cara, aí eu me preparei por 6 meses, assim, intensamente. Eu já sabia o que esperar, assim, sabe? Então, para as provas, eu estava muito seguro de todo o processo, assim. E se eu não tivesse feito esse processo da Unicamp, eu não teria passado nessa prova da USP, assim. Então... acontece muito com a gente. Às vezes a gente não passa naquela audição ou não passa... Eu acho que o desenrolar daquela situação tem muito a ver com a sua forma de reação. Você pode encarar aquilo, poxa, minha vida acabou, eu sou horrível, ou, poxa, preciso realmente trabalhar nisso, melhorar. Né? Maravilhoso. Cara, sobre a palestra, a conversa que a gente teve lá na USP, o que te motivou a querer que eu fosse falar qualquer coisa lá? Cara, não, eu preciso falar... Você tinha bebido qualquer coisa? De forma nenhuma. Eu nem contextualizei também que a Ana estava falando da visita do Jean lá na USP de Ribeirão. A gente se conheceu recente, né? Faz, sei lá, 1 mês e pouco que você foi para Ribeirão. Exatamente. A gente tem essa matéria lá de gestão de carreira e empreendedorismo. E eu fico muito atento ao que está acontecendo no nosso mundo, né? No mundo profissional. E por várias vezes o Jean apareceu para mim já lá, né, do violino didático. Então eu já o conhecia, já via o trabalho que ele estava fazendo. Eu falei, poxa, que legal, assim, que esse trabalho, que relevante, que importante. E eu fiquei pensando, quando que meus alunos vão ter a oportunidade de conversar com alguém que está fazendo isso de forma tão bem sucedida, né? E eu falei, poxa, não custa, eu te mandei uma mensagem no Instagram, né? Eu falei, Jean, tudo bem? Eu sou o Marcos, né? E
E aí vocês me responderam, a Nana respondeu, eu falei, nada mais, acho que relacionado com a realidade do que ter você dentro da universidade, sabe? Para falar de algo que você está fazendo com música, que é profissional, que é de alto nível, que está sendo bem sucedido com isso. Eu queria que meus alunos pudessem ter acesso, né, a isso também. Violino é legal, mas violino eles podem aprender lá comigo, com outra pessoa, né, meio que em qualquer lugar. Agora, eu acho que o tipo de empreendimento que você está fazendo e de forma sustentável, né, porque a gente sabe que não é do dia para a noite que você começa a vender curso e né, as coisas funcionam. Então, você está aí por quase 10 anos, né? Faz 10 anos no ano que vem. Exatamente. Então, é uma bagagem de muito tempo para você chegar no resultado que você chega. Então, eu que gosto muito de empreendedorismo, sou muito atento a essa área, eu falei, poxa, eu preciso chamar esse cara para vir falar aqui com a gente. Pô, muito, muito obrigado. E, eu quero falar sobre a primeira vez que eu te vi. É que assim, que eu fiquei sabendo de você, eu contei isso pra você lá na USP, mas eu vou falar aqui, que eu me senti absolutamente traído. Porque eu te vi, eu acho que você estava voltando... Talvez tenha sido a notícia ou de que você estava dando aula na Unicamp, ou que você estava dando aula na USP, alguma coisa assim. E aí eu peguei, assim... E o nosso meio é muito pequeno, né? Geralmente todo mundo meio que conhece... Não todo mundo, mas conhece grande parte das pessoas que estão fazendo alguma coisa. E aí na hora que eu vi a notícia lá e aí fui ver... Calma aí, foi mal, gente. E aí na hora que eu fui ver... a notícia, aí eu fui ver você tocando bem pra caramba, e estudou não sei onde, eu me senti traído no sentido de por que eu não conhecia essa pessoa antes. E, enfim, a gente tava, na verdade, sempre em lugares mais ou menos diferentes. Se bem que eu acho que ano que foi isso de Poços de Caldas? Foi 2010. Acho. Pior que eu acho que eu tava em 2010. Mas que era enorme o festival também, né? Sei lá, em Festival Poços vai tinha 3 orquestras, tinha 3 orquestras. Eu tava em 2010. Eu acho que eu tava em 2010 também. E eu não lembro de ter te visto também lá em 2010. Não, você eu lembro. Ah, você lembra de ter me visto? Ela já tinha. Não, porque eu era casada, mas é porque a gente então. tocou na mesma camerata. Mas era muito grande o festival lá. Assim, tipo, 3. Tem foto da gente na mesma camerata. E quando Sério? a gente se reencontrou, quando a gente se conheceu de verdade em São Paulo, ele era um menino, sem barba, cabelo enroladinho na orquestra, e aí a gente começou a conversar, por isso que é fácil de lembrar. Ok. Olha aí. E professor Dr. Marcos Santos, você lembra como exatamente você tomou ciência do violino didático e qual foi a sua primeira impressão sobre? O como eu me lembro, você apareceu pra mim via tráfego. Anúncio. Assim, Quer aprender violino rápido e fácil em 2 dias? Não era eu esse. Não, e justamente tráfego pago foi uma das coisas que eu falei, cara, vai ser muito legal você falar de tráfego, porque eu não vejo ninguém fazendo isso melhor do que você, assim, né? Dos resultados que você tem na internet. É uma ferramenta extremamente importante para todo mundo que trabalha com música hoje. Então, eu me lembro claramente de ter te visto algumas vezes. E essa é uma questão do tráfego, né? A insistência, assim, né? Porque você apareceu uma vez, beleza. Eu falo pra galera, eu vou deixar aqui, ó, essa aula pra vocês, tá? Tráfego pago, quando você começa a fazer, é igual conta de luz. É um dos boletos do mês. Você para de pagar a luz? Não, você não para de pagar a luz. Você não para de pagar a água. Você não para de pagar a conta do celular. Vira um boleto novo. É um boleto novo. E porque as pessoas... Eu tava vendo um vídeo no TikTok ontem sobre isso. Desculpa te cortar, mas vai ser legal pra quem tá ouvindo. De repente, seus alunos não estão ouvindo. De repente, gente que vive de música tá ouvindo. E um vídeo, o cara no TikTok explicando como as pessoas acham que é o marketing, como ele é na realidade. Como as pessoas acham que é marketing? Você faz o anúncio, a pessoa clica no botão, te chama no WhatsApp, fecha a aula e vai lá fazer ela com você. Como funciona na realidade? A pessoa te vê uma vez, fala, esse cara é chato, aí passa pro próximo, não sei o quê. 2 dias depois ela vê um anúncio seu com um gancho mais interessante, para pra ver 3 segundos, toca o WhatsApp da pessoa, ela atende, esquece de você ali de novo. 1 semana depois aparece alguma coisa sua de novo, não sei o que vai acontecendo. Aí a pessoa vê que é um botão de WhatsApp, tem uma mensagem pronta, a pessoa desiste, vai fazer outra coisa. Aí aparece um vídeo de um aluno seu tocando o resultado. Nossa, a pessoa aprendeu online. Nossa, deixa eu chamar. Como que funcionam as aulas? Aí você responde, funciona assim, assim, assado. A pessoa te deixa de molho e não te responde nunca mais. E aí é um processo longo de quando a pessoa te vê da primeira vez e quando de fato ela vai tomar uma ação. Então, a gente
quase desde quando a gente começou a fazer tráfego, a gente nunca parou. Tem vezes que a gente investe menos, meses que a gente investe menos, e meses que a gente investe mais. Mas é constante, vai ter boleto de tráfego todo mês. O processo de venda é longo, né, cara? Lá na escola, em Bauru, a gente trabalhou muito isso do funil de vendas, né? Você fala com 100 pessoas para 10 se interessar e você vende para... Aliás, você fala com 100, 20 se interessa, você vende para 5. Né? É uma boa porcentagem ainda, 5% de 100. Isso é bem boa, bem otimista, né? Mas eu me lembro de ter te visto pelo tráfego pago e depois o podcast, cara, que começou a aparecer os recortes e tudo mais. E aí eu fui ver a fundo. Aí eu vi o negócio do violino invertido também. Aí eu falei... Esse cara é meio doido. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Mas foi isso. E aí eu fui vendo a fundo, né, cara? Eu falei que você tem um trabalho de muitos anos e muito sério. E a sua primeira impressão foi o quê? Cara, quando eu vi a primeira vez, eu fechei. Assim, mas foi muito isso que você falou, porque aí eu vi o vídeo dos seus alunos, e aí eu comecei a ver, eu falei, cara, ele tá ensinando online, aluno, tipo, postura bonita, som legal, tocando bem, bom resultado. E eu falei, 100% online. Eu falei, puxa, é realmente um trabalho, tipo, muito, muito sério. E é o seu portfólio, né? Eu acho que é a qualidade dos alunos iniciantes, aquilo que eu estava falando, que a gente pode tocar bem em qualquer estágio. Foi isso que me chamou a atenção. Desde quando eu vi assim, a qualidade dos alunos iniciantes. E como que as pessoas te acham nas redes sociais para saber mais sobre você? Tem o Instagram, né, que eu acho que é mais fácil, que é o Marcos Santos Violino, tudo junto. @Marcos Santos Violino. E se você pudesse indicar uma pessoa que você acha que seria interessante ter aqui no podcast, quem você indicaria? Eu falei da Dona Irã já hoje, né? Ok. Eu falei a Dona Irã é um cara incrível, né, cara? Assim, muito... Sabe muita coisa, muito generoso, muito tranquilo, assim, contribui muito. Ele tem um livro muito legal, que eu, inclusive, usei o livro dele na prova da USP. Depois. Eu falei isso pra ele, de quarteto de cordas, né? Que ele faz um estudo ali tanto do Carlos Gomes, mas ele... É um livro sobre quarteto de cordas. Até de técnica de ensaio, coisas assim, é muito, muito legal. Então eu recomendo o livro do Adoniran e o Adoniran vai estar aqui. Vai ser um prazer inenarrável. Nós já tentamos contato com o Adoniran? Nós mesmos ou só por terceiros? Então. Tá, em off a gente fala. Ok. Isso agora. Mas tá caminhando. Ok. Tá caminhando. Mas do nosso WhatsApp mandou mensagem pra ele? Não. Ok. Mas tem um motivo pra isso não ter acontecido. Não tem nada a ver com a gente, mas tem um motivo pra isso não ter acontecido ainda. Mas a gente conversa, não. Ok. Polêmica. Vai ter a parte proibidona daqui a pouco. Não, mas ele é 10. É só pra membros, né? É só para membros. Só pra Assine, membros. mentira, não assine por causa disso, porque não vai ter. Se você gostou desse episódio, deixa um joinha aí embaixo. Vota com 5 estrelas no Spotify, seja lá onde você estiver ouvindo. Comenta o que você achou desse podcast, o que você achou do professor doutor Marcos Santos aqui no podcast. Quem você gostaria de ver aqui. E é isso. Muito obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado, Lucas, por ter vindo também. Um abração e até mais. Tchau. Até, gente. Tchau, tchau.